Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo, Capítulo 1, Velocidade de Treinamento. Rumble, as ondas do mar Sarmiste atingiram as costas da ilha Milu. O líder do clã Bagsha Bakil assistiu ao lado de Uria e dos outros enquanto o grupo de Linley embarcava em sua forma de vida metálica, iniciando sua jornada em direção ao continente Bloodridge. A forma de vida metálica mais uma vez se transformou em um navio. Na frente do navio. Finalmente saímos. O'Brien soltou um suspiro emocionado. Certo, nós saímos. César repetiu. Vou esquecer este lugar. Para sempre. Linley olhou para César. Anteriormente César havia pedido que ele ajudasse a investigar o que havia acontecido com Cecile. Embora Linley tenha descoberto que a situação parecia errada e que era incerto se Cecile ainda estava viva ou não, ele ainda disse a César que Cecile estava perfeitamente bem e ainda morava na propriedade do clã. Talvez assim César se sinta um pouco melhor. Linley disse para si mesmo. Finalmente estamos indo embora. Pai, finalmente estamos indo embora. O Nilion dourado de 6 olhos mais velho, Cleo, também estava extremamente animado. No passado, ele e seu irmão não tinham ideia de que seu pai estava sob o domínio da alma. Só agora eles sabiam. Eles sentiram uma onda de terror só de pensar nisso. Certo. Estamos indo embora. Nós escapamos. Dylan olhou para os céus distantes do sudeste sem se virar. Ele provavelmente nunca mais retornaria à Ilha Milu. Grito. Um som ensurdecedor de repente sacudiu os céus. Linley virou-se para olhar. Era Tarosse. A cabeça de Tarosse foi levantada e ele emitia um grito estridente, todo o seu corpo tremendo. Depois de muito tempo ele finalmente parou de uivar. Tarosse virou-se para olhar para Linley com os olhos ligeiramente vermelhos. Linley. Não vou falar muito sobre essa grande gentileza que você me mostrou. Obrigado. Alguém que nunca foi dominado pela alma nunca entenderia como Tarosse e Dylan estavam se sentindo atualmente. Haha, vamos. Vamos para o continente Bloodridge. Vamos para a prefeitura Índigo. Linley segurou Delia pela mão. A viagem deles pelo mar Sarmiste foi muito calma. Eles ocasionalmente encontravam alguns bandidos, mas dado o poder do esquadrão de Linley, os deuses superiores entre eles só tinham que se mostrar e os bandidos ficavam imediatamente aterrorizados e fugiam. Esta viagem foi tranquila. Dentro da cabine do navio, Linley estava sentado em posição meditativa em um canto. Seu corpo original, bem como seus 3 clones divinos, estavam todos neste estado. Após esta última experiência, Linley percebeu qual era sua maior fraqueza: a alma dele. Não que seus mistérios profundos em termos de defesa da alma fossem fracos. Atualmente ele fundiu o pulso vibrante do mundo, o espaço gravitacional e a essência da Terra. A defesa de sua alma, em termos de mistérios profundos, não era fraca. O maior problema foi a sua fundação, em outras palavras, a força de sua alma. O poder da alma de um deus em qualidade era muito mais fraco do que o da alma de um deus superior. Embora Linley, através do uso de profundos mistérios relacionados à alma, tivesse defesa da alma comparável à de um deus superior comum, e também tivesse aquele artefato soberano que protege a alma danificado, foi precisamente por causa desse artefato soberano que Linley foi capaz de vagar pelo mar Sarmiste, mate Gamontin e mate tantos deuses superiores. Se ele não tivesse, como poderia Linley, um mero deus, ser tão forte? Os artefatos divinos soberanos eram simplesmente poderosos demais. Neste momento, meu objetivo número 1 deve ser alcançar o estágio Igodo o mais rápido possível. Linley sabia onde precisava se desenvolver. Depois que eu me tornar um deus superior, poderei mais uma vez refinar uma grande quantidade de ametistas, e com as ametistas, bem como o impulso natural do deus superior, o poder da minha alma aumentará dezenas de vezes. Quando isso acontecer, contanto que eu só precise defender essa falha no artefato soberano que protege a alma, não precisarei ter medo nem mesmo de um demônio de 7 estrelas habilidoso em ataques de alma. Linley sabia de tudo isso muito bem. Talvez fosse mais fácil para alguém no nível de Deus fundir mistérios profundos, pois ao atingir o nível de Deus superior, o nível de dificuldade aumentaria muito. Mas ao mesmo tempo fundir um grande número de mistérios profundos como um Deus também levou uma quantidade surpreendente de tempo. Por exemplo, o profundo mistério das leis da Terra da caminhada pelo mundo, até agora, ainda não tinha sequer começado a ser fundido com nenhum dos outros 3 mistérios profundos, muito menos completamente fundido. Atualmente tenho 3 tipos de mistérios profundos. Se eu precisar fundir 4 deles, parece que terei que agradecer às minhas estrelas da sorte por poder fundi-los em até 10.000 anos. Neste momento ganhei uma compreensão básica dos mistérios profundos da força. Preciso me apressar e dominar os mistérios profundos da força, e então treinarei no mistério final da vitalidade. Assim que todos os 6 estiverem concluídos, serei um deus superior. Até então meu poder crescerá dramaticamente. Em termos de defesa material ou defesa da alma, não terei nenhuma fraqueza evidente. Serei capaz de lidar com a maioria dos demônios de 7 estrelas.
Lilley sabia que ao se tornar um deus superior, ainda era possível fundir mistérios profundos. Apenas o nível de dificuldade aumentaria exponencialmente. Depois que eu me tornar um deus superior, posso continuar a fundi-los lentamente. Contanto que alguém se tornasse um deus superior por conta própria, ainda havia esperança de fusão. Preciso agradecer a Mozi. Se não fosse por seu golpe de marreta, quem sabe quanto tempo demoraria até que eu ganhasse uma visão básica dos mistérios profundos da força? Lilley acalmou sua mente, permitindo que seu corpo original, bem como seu clone da Terra Divina, mergulhassem de todo o coração no treinamento nos mistérios profundos da força. Neste momento, Lilley estava favorecendo as leis da Terra. Quanto às leis elementais do vento, Lilley apenas começou a treinar 5 mistérios profundos. Ele tinha mais 4 para treinar, e a quantidade de tempo que levou foi surpreendente também. Quanto às leis elementais do fogo, o clone do fogo divino de Lilley, até agora, ainda não estava no nível de Deus. Treinar nas leis elementais do fogo é simplesmente muito lento. Lilley agora apreciava ainda mais a importância do talento. Se alguém fosse talentoso, então treinaria mais rápido, como Lilley com as leis da terra e as leis do vento. Em menos de 1000 anos, Lilley atingiu o nível de aprendizagem de 5 das leis da terra. Mas se o talento de alguém fosse pobre, embora ainda não houvesse nenhum gargalo, Lilley ainda não tinha dominado um segundo mistério profundo das leis elementais do fogo. Romper gargalos exigiu insights, sorte e capacidade de compreensão. No entanto, o treinamento normal dependia do talento. A afinidade elementar de Lilley com terra e vento baseada no teste que foi feito quando ele era jovem era excepcional. Quanto ao fogo foi apenas médio. Quanto aos demais, sua afinidade era muito baixa. Claramente, Lilley teve a maior chance de se tornar um deus superior em breve através de seu clone divino da Terra. O poder de seu clone da Terra Divina era claramente mais poderoso e, naturalmente, mesmo com seu corpo original treinando nas leis da Terra, sua velocidade de treinamento tornou-se ainda mais rápida. O mar Sarmista, infinito e sem limites. Ocasionalmente, uma ilha seria vista. Rumble, a forma de vida metálica avançou continuamente através das ondas. Lilley e Delia estavam atualmente ombro a ombro, olhando para sudeste. Ao lado deles estavam Olivier, Bebe, O'Brien, Dylan, Tarossi, César e outros. Todos eles tinham sorrisos em seus rostos. De longe, eles viram uma sugestão de uma linha extremamente longa. A linha era uma costa. O continente Bloodridge. Finalmente chegamos. Lilley estava incomparavelmente animado. Depois de sair da ilha Milu, eles viajaram por 23 anos e agora finalmente estavam no continente Bloodridge. Estamos no continente Bloodridge agora. A prefeitura Índigo não estará longe. Os olhos de Bebe estavam brilhando. Chefe, lembro que naquele mapa parecia que a prefeitura Índigo não estava muito longe da costa marítima. Oh, depois de quase 700 anos, finalmente estamos quase lá. Lilley e Delia seguraram as mãos com força, olhando para a costa. Lilley, assim que chegarmos ao continente Bloodridge, devemos ir diretamente para a prefeitura Índigo ou aceitar outra missão de escolta em direção à prefeitura Índigo? Olivier olhou para Lilley. Afinal, foi isso que Lilley fez no passado. Não há necessidade. Lilley balançou a cabeça. No passado eu era fraco e tinha medo de problemas. Agora iremos direto para a prefeitura de Índigo. Não há necessidade de temer nada no caminho. Lilley estava agora extremamente confiante em si mesmo, e seu esquadrão tinha alguns deuses superiores. Além disso, Tarossi também era um especialista no nível de um demônio de 6 estrelas. A forma de vida metálica avançou em um ritmo muito rápido. Logo, atingiu a plataforma continental. Imediatamente, a forma de vida metálica em forma de navio se transformou em forma de pantera, voando no ar acima do continente Bloodridge. O continente Bloodridge era semelhante ao continente Redud. Várias tribos estavam espalhadas por toda parte, e bandidos também estavam espalhados por toda parte. As batalhas podem ocorrer a qualquer momento, mas é claro, nenhum esquadrão de bandidos ousaria ofender o esquadrão de Lilley. Lilley, como está progredindo seu treinamento? Tarossi riu. No caminho, Tarossi e Dylan finalmente aprenderam que Lilley era apenas um deus. Quanto a como um deus poderia liberar um poder tão surpreendente, Lilley apenas deu uma explicação bastante geral. No entanto, Tarossi e Dylan perceberam que tudo isso tinha a ver com as montanhas ametistas. Nada mal alcancei os estágios posteriores dos mistérios profundos da força. Lilley revelou uma sugestão de sorriso no rosto. Infelizmente ainda não obtive uma compreensão básica dos mistérios profundos da vitalidade. Isto foi o que mais frustrou Lilley. Vitalidade. Baseado no livro que lhe deu uma descrição geral dos vários mistérios profundos, o mistério da vitalidade era um dos únicos mistérios profundos das leis da Terra, e era extremamente difícil de obter compreensão. Para cada mistério profundo, obter insights básicos e romper o gargalo final até o domínio foram as 2 etapas mais difíceis. Se alguém fosse lento, poderia ficar preso por 1 milhão de anos, e isso seria considerado normal. Sem pressa. Talvez você obtenha uma visão repentina em breve. Tarossi riu. Lilley riu e assentiu também. Era verdade. Por exemplo, ele repentinamente obteve uma visão dos mistérios profundos da força, e assim, obteve uma compreensão básica. Sua velocidade de treinamento já é muito impressionante.
Você treinou por menos de 1000 anos e ainda assim obteve insights sobre 5 dos 6 mistérios profundos das leis da Terra. E mais importante, você fundiu 3 deles. Tarossi admirava bastante Linley. O próprio Tarossi fundiu apenas 2 mistérios profundos e confiou em sua habilidade divina inata, junto com esses 2 mistérios profundos, para alcançar o nível de poder de um demônio de 6 estrelas. Ei, Tarossi, nem é preciso dizer. Meu chefe sempre foi incrível. Bebe também se aproximou e disse arrogantemente: olhe para você. Você treina há não sei quantos anos, mas só fundiu 2 mistérios profundos. HMPH. Tarossi não pôde deixar de rir. Bebe, não seja tão presunçoso. Você treina nas leis das trevas, certo? Quero perguntar a você, dos 6 mistérios profundos das leis das trevas, em quantos você treinou e quantos você fundiu? Pelo que me lembro, você tem treinado com Linley pelo mesmo período de tempo. Haha, os próximos O'Brien e César começaram a rir. Linley não pôde deixar de começar a rir de Bebe também. Todos sabiam que Bebe não tinha paciência para treinar. No máximo, ele seria capaz de acalmar a mente e treinar por mais ou menos 1 ano, depois do qual começaria a ficar inquieto. Com uma atitude como essa, por mais talentoso que fosse, se não trabalhasse muito, como poderia melhorar? Tarossi, você sabe que Bebe é assim, e ainda assim você faz essa pergunta a ele? Jillian disse. Bebe estava com tanta raiva que até seu nariz tremia. Certo, eu nem fundi um único mistério profundo. Bebe, chega, não fique com raiva. Linley riu enquanto dava um tapinha no ombro de Bebe, mas Bebe levantou a cabeça com orgulho. Mas dos 6 mistérios profundos das leis das trevas, eu, Bebe, obtive insights sobre 4 deles. Todos dentro da cabana imediatamente ficaram em silêncio. Linley se perguntou se ele estava ouvindo coisas. Ele não pôde deixar de olhar para Bebe. Bebe, o que você disse? Linley lembrou claramente que Bebe não passou muito tempo treinando. Normalmente, ele apenas brincava e apenas ocasionalmente treinava. Bebe, diga de novo. Suspeito que ouvi mal, Tarossi disse, e até Jillian e Olivier estavam olhando para Bebe. Nem Jillian nem Olivier haviam, até o momento, dominado com sucesso 4 mistérios profundos. Ouça e ouça com clareza. Bebe ergueu as sobrancelhas presunçosamente e disse em voz alta: eu, Bebe, apesar de não ter fundido um único mistério profundo, já dominei 4 dos 6 mistérios profundos das leis das trevas e atualmente estou treinando um 5º. O próprio Linley dominou apenas 4 dos mistérios profundos das leis da Terra e estava atualmente trabalhando no 5º. Bebe, está tudo bem se você for lento no treinamento, mas você não pode simplesmente inventar coisas. César disse. Inventar coisas? Bebe estava com tanta raiva que seus olhos se arregalaram. Bebe virou a mão e a essência elementar do tipo escuridão girou, formando uma serpente negra que envolveu o braço de Bebe. Até emitiu um som sibilante como se fosse real. Esta é a essência das trevas. Bebe disse presunçosamente. Veja, você sabia disso o tempo todo. Oliver riu. O corpo de Bebe tremeluziu e instantaneamente dezenas de sósias de Bebe apareceram dentro da cabine. Todos permaneceram calmos. Todos sabiam que Bebe possuía a técnica Shadowshap Doppelganger. Bebe de repente soltou um bufo frio. Muito bizarramente, um tentáculo preto após o outro emergiu do corpo de Bebe. Instantaneamente, Bebe se tornou como um polvo, com a área ao redor de seu corpo sendo preenchida por dezenas de tentáculos longos e gelados. A aura negra e enevoada que emanavam era extremamente bizarra. Linley ficou surpreso e todos ficaram atordoados. Leis das trevas, os mistérios profundos do mal. Esse foi o 3º. Este é o 4º. O corpo de Bebe tremeluziu e aqueles tentáculos malignos desapareceram. Bebe estendeu a mão direita e de dentro dela apareceu um vórtice que parecia devorar tudo ao seu redor, engolindo até a própria luz. A área de escuridão ficou cada vez maior. Leis das trevas, os mistérios profundos de devorar. Todos na cabine ficaram sem palavras. Olivier, até agora havia dominado apenas 2 mistérios profundos das leis das trevas e atualmente estava pesquisando um 3º. Quanto a Jillian, ele havia dominado apenas 3 e atualmente treinava um 4º. Mas Bebe na verdade foi mais rápido que eles. Como isso é possível? Na verdade você não acreditou em mim. Bebê, deixe-me dizer, é possível que amanhã eu tenha dominado o 5º. Bebe ajustou presunçosamente o chapéu de palha, a cabeça erguida com orgulho. Bebe, o que é isso? Linley ficou totalmente confuso. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 2, Viajando para a Prefeitura de Índigo. Desde a viagem do continente Yulan até o Reino Infernal, Bebe sempre esteve ao lado de Linley. Linley sabia muito claramente o quão duro, ou não, Bebe havia treinado. Logicamente falando, deveria ser impossível para Bebe ter dominado 4 mistérios profundos. No entanto, Bebe conseguiu. Isto foi uma realidade. Todo mundo tinha visto isso. Bebe, como você treinou? Jillian também estava incrédulo. Como você pôde ser tão rápido? Olivier, por mais calmo que normalmente estivesse, ficou atordoado. Todos eles olharam para Bebe. Claramente, todos queriam saber por que Bebe conseguia treinar tão rapidamente, para ver se também poderiam aprender com esse método. Bebe apenas riu presunçosamente. Eu avisei, mas vocês não acreditaram antes. Bebe disse com força. Acreditamos em você agora, mas como você fez isso?
Tarosi perguntou também. Até os maiores gênios tinham um processo pelo qual treinavam. Lilei aproveitou cada momento para treinar e seu talento estava em plena exibição no continente Yulan. Todos o observaram melhorar passo a passo. Mas Bebe, ninguém se atreveu a acreditar que sua velocidade de treinamento poderia alcançar a de Lilei. Eu sou Bebe. Bebe olhou para as pessoas ao redor. Ele disse presunçosamente, você não acreditou em mim. Tudo o que direi tem a ver com meu avô Beirute. Não direi mais nada. Senhor Beirute? Tarosi e Dilin ficaram perplexos. O treinamento era uma questão pessoal. Não importa o quão poderoso Beirute fosse, ele não estava ao lado de Bebe. Como ele poderia ajudar Bebe? Aqueles olhares presunçosos em seus rostos agora há pouco. HMPH. Eu não vou te contar. Reflita lentamente sobre isso por conta própria. Só direi ao meu chefe. Bebe se virou para olhar para Lilei, então riu e disse através da alma. Chefe, você está surpreso? Estou realmente surpreso. Lilei também não conseguia entender como Bebe treinou tão rapidamente. Bebe sorriu misteriosamente e disse através de seu sentido divino. Chefe, você ainda se lembra de como vovô Beirute disse que para me ajudar a treinar mais rápido, ele pagou um preço muito alto e obteve muitos tesouros para me ajudar a avançar mais rápido? Ele disse que demorei muito para levar 20 anos antes de dominar a essência das trevas e alcançar o nível de Deus, e que se tivesse sido você, provavelmente um único ano teria sido suficiente. Lilei imediatamente lembrou disso. Beirute realmente disse tal coisa. Naquela época, Lilei ainda não havia entrado no reino infernal e, portanto, não entendia claramente o quão poderosa era Beirute. Depois de chegar ao reino infernal, no entanto, Lilei finalmente percebeu o quão poderosa era Beirute. Beirute criou aquela arma de centelha divina para Bebe e depois infundiu-a com aquela pérola. O poder desse ataque destruiu o artefato divino de Elkin, um demônio de 7 estrelas. Se fosse o próprio Lord Beirute, ele provavelmente teria matado facilmente aquele demônio de 7 estrelas. Lilei ainda se lembrava de como o mestre do castelo Ensei, Mozi, havia dito que havia muito poucas pessoas no reino infernal capazes de criar artefatos divinos que protegiam a alma. Mas Lord Beirute fez um artefato divino que protege a alma de Bebe. Lilei pensou consigo mesmo, as armas Godspark também são itens inestimáveis no reino infernal. Eles são extremamente caros. Mesmo que tudo o que ele fizesse fosse vender algumas armas de centelha divina, Lord Beirute seria uma pessoa de riqueza surpreendente. Além disso, ele é um emissário do soberano. Apesar de estar no reino infernal há tanto tempo, Lilei ainda não tinha ouvido falar de alguém que fosse um emissário do soberano. Para ser selecionado por um soberano, naturalmente apenas os deuses superiores absolutos seriam selecionados. Lord Beirute disse que gastou um preço enorme para adquirir alguns tesouros. Dado o poder do Lord Beirute, até mesmo para ele dizer que o preço era enorme, que tesouro poderia ter sido? Lilei entendeu que mesmo 1 trilhão de pedras de tinta para Lord Beirute não era nada. Uma única arma de centelha divina por si só valia muito mais. Que tipo de tesouro poderia fazer com que Lord Beirute dissesse que lhe custou um preço enorme? Ele não tinha percebido isso antes, mas agora que Lilei pensou nisso, ficou ainda mais curioso. Bebe, que tipo de tesouro é esse? Até mesmo para o seu avô Beirute dizer que custou um preço enorme, e para ser capaz de ajudá-lo a treinar tão rapidamente. Lilei perguntou apressadamente através de seu vínculo espiritual. Bebe riu. Chefe, esse tesouro é tiras de fragmentos de alma. Tiras de fragmentos de alma? Lilei não entendeu. Certo. Vovô Beirute sabia que eu não tinha temperamento para treinar devagar, então ele teve essa ideia. Vovô Beirute foi ao reino infernal e gastou um preço enorme para convidar uma figura importante para reunir as almas de incontáveis santos primordiais e fragmentá-las em tiras. Ele retirou completamente todos os fragmentos contendo mistérios profundos das leis nas almas daqueles santos. Lilei ficou atordoado. Tirando tiras da alma? Quando Lilei esteve no continente Yulan, ele viu o então grande mago necromante Zasler executar um Soulskulkor em uma alma. Só que isso apenas removeu uma parte das memórias de uma alma. Não havia ninguém para sentir claramente os insights dentro da alma de uma pessoa. Vovô Beirute disse que retirar tiras de fragmentos de alma é muito difícil. Além disso, a alma de uma deidade é fundida com sua centelha divina e, portanto, é impossível extrair tiras de fragmentos de alma delas. A única opção para fazer isso é com santos. Bebe continuou a conversar através do sentido divino. Retirar completamente a porção de uma alma com insights sobre os profundos mistérios de uma lei é algo que apenas poucas pessoas no reino infernal podem fazer. O vovô Beirute disse que ele próprio também não conseguiria, então teve que pagar um preço enorme para convidar um especialista para ajudar. Lilei ficou secretamente surpreso. Em lugares como o Castelo Black Sun e o Castelo Redwood, Lilei nunca tinha ouvido falar de tiras de fragmentos de alma disponíveis para compra. Essas coisas eram simplesmente inestimáveis. Muito provavelmente apenas personagens importantes como Beirute foram capazes de adquiri-los. Quando me tornei adulto, naturalmente me tornei uma deidade e assim ganhei uma visão sobre o mistério do Doppelganger Shadowsharp. Vovô pediu a alguns de seus amigos que ajudassem e adquirissem 4 pedaços de tiras de fragmentos de alma, para mim, que continham 4 dos 6 mistérios profundos das leis das trevas.
Bebe enviou resignadamente. Vovô Beirute disse que a maioria dos primeiros santos só obteve insights sobre mistérios profundos muito comuns, como a essência das trevas. Muito poucos têm insights sobre devorar ou o mal. Os amigos do vovô também foram forçados a despender um enorme esforço e a retirar com muito cuidado esses fragmentos de alma. É extremamente difícil separar completamente a parte da alma que possui a compreensão de um mistério profundo. No final, ele conseguiu adquirir 4 que me deu para fundir. Bebe enviou mentalmente. Linley ficou completamente atordoado. As almas eram coisas únicas e até mesmo os ataques de alma eram difíceis de desenvolver. Para retirar completamente a parte de uma alma que continha insights sobre os profundos mistérios de uma lei, pode-se imaginar o quão difícil era apenas pensar nisso. Para alcançar este nível, quão profundo deve ser o domínio da pessoa em relação à alma? Linley sentiu que isso era quase inacreditável. O próprio Beirute era capaz de fabricar artefatos divinos que protegiam a alma, o que significava que Beirute já havia alcançado um nível muito alto de realização no que diz respeito à alma. Mas mesmo Beirute não foi capaz disso e teve de pagar um preço enorme para convidar outros a fazerem isso por ele. Pode-se imaginar o quão difícil foi retirar fragmentos da alma. Os amigos de Lord Beirut são realmente incríveis. Linley suspirou para si mesmo. Não havia como arrancar quaisquer fragmentos da alma de uma deidade, então isso tinha que ser feito com os primeiros santos. Quem sabe quantos primeiros santos foram mortos para que esses fragmentos de alma fossem adquiridos? Linley suspirou para si mesmo, mas também entendeu que no reino infernal os poderosos eram respeitados. No reino infernal, muitas tribos criaram feras mágicas de nível santo, depois as massacraram e recuperaram partes de seus corpos para vender em restaurantes. No reino infernal, os santos eram tratados como os humanos tratavam os coelhos selvagens nos reinos materiais. Eles poderiam ser mortos à vontade. Infelizmente, os primeiros santos são todas as pessoas que obtiveram alguns insights sobre um único mistério profundo e atingiram um gargalo e estão a apenas um passo da conclusão. Bebe suspirou. Assim, com relação a esses 4 mistérios profundos, obtive insights até o gargalo. Para romper o gargalo, ainda tenho que confiar em mim mesmo. No continente Yulan, levei apenas 20 anos para avançar na essência das trevas. No reino infernal já se passaram 700 anos. Ocasionalmente, obtive alguns insights e consegui obter domínio nos mistérios profundos de devorar e mal. No momento, dominei completamente 4 tipos, enquanto estou com um gargalo no 5º. Quanto ao 6º, sou completamente cego e não tenho ideia do que se trata. Linley entendeu completamente. Bebe era uma fera divina. Assim que atingisse a idade adulta, ele naturalmente dominaria um tipo de mistério profundo e se tornaria uma deidade. Este foi o primeiro mistério profundo, Shadowshap Doppelganger. Depois disso, Lord Beirut, sabendo que Bebe não tinha paciência, não queria que Bebe se tornasse um deus superior através da fusão com uma centelha divina. Assim, ele pagou um preço enorme para obter aquelas 4 tiras de fragmentos de alma para que Bebe as fundisse e assim, naturalmente alcançasse o estágio de gargalo, nesses 4 mistérios profundos. Assim que ele obtivesse uma visão sobre um deles, ele alcançaria a maestria. Ele não precisava treinar nada. Não admira. Não admira. Linley soltou 2 suspiros. Às vezes, alguém pode ficar furioso ao olhar para os outros. Linley passou todos os dias e todas as noites treinando, mas Bebe passou todo o tempo brincando. Quando por algum motivo ele obtivesse um insight repentino, ele alcançaria a maestria. Isso foi simplesmente muito fácil. Contudo, na mente de Linley, ele ainda estava muito feliz por Bebe. Lord Beirut realmente cuidou muito bem de Bebe. Linley suspirou. Beirut tinha um status muito elevado, enquanto Bebe era o segundo rato godiateiro em sua linhagem. Beirut naturalmente via Bebe como um tesouro e adorava-o de uma forma inacreditável. Pelo bem de Bebe, ele estava disposto a se exaurir e correr por todo o reino infernal para pedir ajuda a amigos. Só com isso, Linley poderia dizer quão poderosas e vastas eram as conexões de Lord Beirut. Retirar as tiras da alma é um trabalho árduo e cuidadoso. Para que essa figura poderosa realmente esteja disposta a fazer isso pelo bem do Sr. Beirut, Linley agora entendia o quão influente o próprio Beirut era. A forma de vida metálica continuou a acelerar em direção à prefeitura Índigo. Quanto ao segredo sobre o porquê de Bebe ter treinado tão rapidamente no final, Bebe só contou a Linley e Delia. Os outros não sabiam. Claramente no coração de Bebe, Linley e Delia estavam mais próximos dele. Depois de chegarem ao continente Bloodridge, a forma de vida metálica voou por 3 anos. Chefe, olhe. Montanha da Espada de Pedra. Bebe apontou pela janela translúcida para o leste. Linley olhou com atenção. Ao longe, a leste, havia uma montanha extremamente alta, cujo pico parecia perfurar os céus. A parte superior do pico tinha o formato de uma espada pesada, e no pico desta montanha em forma de espada, as nuvens giravam. Montanha da Espada de Pedra. Finalmente chegamos à prefeitura Índigo. Delia disse com entusiasmo. A montanha Stonesvord foi um dos marcos importantes nos mapas da prefeitura de Índigo. Linley sentiu o sangue fluindo por todo o seu corpo. Finalmente aqui. Finalmente estamos aqui. Prefeitura de Índigo. O lugar onde seus sonhos e sua alma estavam focados.
Quando estava no continente Yulan, Linley aprendeu sobre a prefeitura Índigo. Ele sabia que seus ancestrais, os anciões do clã Baruch, tinham vindo para a prefeitura Índigo. Linley, portanto, embarcou nesta viagem só de ida ao reino infernal. Do continente Redud até aqui, eles encontraram inúmeras tribulações. A batalha no Castelo de Areia, a Cordilheira do Vulcão, o avanço nas Montanhas Ametistas, o perigo chocante da Ilha Milu, e agora, finalmente, depois de passar pelo Mar Sarmist, eles chegaram ao continente Bloodridge, chegaram à Prefeitura Índigo. Prefeitura Índigo. Linley respirou fundo. Atualmente, ele estava insuportavelmente ansioso para conhecer os ancestrais de seu clã Baruch. Chefe, não sabemos a localização exata do clã das 4 bestas divinas. Bebe disse. É simples. Linley era todo sorrisos. Vamos primeiro ir para a cidade mais próxima, Fancy City. O clã das 4 bestas divinas deveria ser extremamente famoso na prefeitura Índigo. Encontrar o lugar onde vive o clã das 4 bestas divinas deve ser bem simples. A forma de vida metálica acelerou diretamente para Fancy City. A cidade de Fancy foi a primeira cidade em que o grupo de Linley entraria ao chegar à prefeitura Índigo, depois de voar por muitos dias. Linley e todos os outros estavam bebendo vinho e conversando preguiçosamente na sala de estar da forma de vida metálica. Quando estavam prestes a chegar ao seu clã ancestral, Linley ficou muito feliz. Nesta fase final da jornada, Linley não estava pela primeira vez treinando. Estrondo. De repente, uma vibração poderosa saiu dos céus, sacudindo a forma de vida metálica de Linley. A forma de vida metálica tremeu. Que onda poderosa! Ei, o que está acontecendo? Linley e os outros levantaram-se e olharam pela janela. A forma de vida metálica voou muito rápido e logo, o grupo de Linley viu algo que o surpreendeu completamente. Nos céus distantes, quase 100 deuses superiores fugiam em pânico. Eles estavam sendo massacrados por 3 homens vestidos de branco. Haha, você não poderá fugir. Uma figura vestida de branco riu alto. Os 3 homens vestidos de branco tinham longos cabelos dourados, sobrancelhas douradas e eram tão bonitos quanto qualquer fada que Linley já tinha visto. Os 3 homens vestidos de branco brilharam em alta velocidade, e todos os deuses superiores do outro lado caíram do céu. Aqueles deuses superiores ficaram aterrorizados. Fugir! Com um grito furioso, aquelas dezenas de sobreviventes sortudos imediatamente se dispersaram em todas as direções. Você não será capaz. Uma voz calma soou. Um dos homens vestidos de branco, cujos longos cabelos esvoaçavam no ar, de repente teve um par de asas douradas com 10 metros de comprimento crescendo em suas costas. Este enorme conjunto de asas douradas estava coberto por uma luz dourada nebulosa e a energia sagrada se espalhava em todas as direções. O homem de asas douradas, com todo o corpo envolto em luz dourada, parecia tão sagrado e lindo. Eu sentencio você à morte. O homem vestido de branco disse suavemente. Uma onda dourada translúcida se espalhou em todas as direções, e aquelas dezenas de deuses superiores em fuga, por mais rápido que estivessem fugindo, foram incapazes de se mover mais rápido do que essa onda. Imediatamente aquelas dezenas de deuses superiores que fugiam em todas as direções caíram dos céus. Apenas o líder original daqueles 100 deuses superiores permaneceu, e ele olhou com terror e raiva para os 3 homens vestidos de branco à sua frente. Tão forte! Linley, Tarossi e os outros ficaram todos atordoados. Ele treina nos editos do destino. Tarossi disse em voz baixa. A julgar pelo seu poder, aquele homem vestido de branco, se não for um demônio de 7 estrelas, deve pelo menos ser um demônio de 6 estrelas. Editos do destino? No reino infernal, Linley raramente encontrava especialistas que treinassem nos editos do destino, porque a maioria deles tinha ido para o reino celestial, dos 4 planos superiores. Os poucos que ele realmente viu não eram muito poderosos. Um deus superior que treina nos editos do destino. Linley ficou secretamente surpreso. Do meio do ar, um berro soou. Por quê? Nunca ofendemos o seu clã Bolena, Bolin? Por que você deve ser tão implacável para matar todos nós e não poupar nenhum de nós? O sortudo sobrevivente, o líder, não pôde deixar de gritar de raiva. Aqueles 3 homens vestidos de branco brilhavam fracamente com luz dourada. Por quê? Você não está em missão para o clã das 4 bestas divinas? Um dos homens vestidos de branco riu friamente. Clã das 4 bestas divinas? O líder sobrevivente disse atordoado. Todos os que servem ao clã das 4 bestas divinas morrerão. O homem vestido de branco que tinha um par de asas douradas disse, então apontou com a mão direita e um raio de luz dourada disparou. O líder não conseguiu se esquivar a tempo. A luz dourada atingiu seu corpo e ele caiu no ar. O homem vestido de branco com asas douradas lançou um olhar de soslaio para a distante forma de vida metálica de Linley, depois soltou um bufo desdenhoso. Vamos! As 3 figuras vestidas de branco transformaram-se em 3 raios de luz, desaparecendo no horizonte. Todos aqueles que servem as 4 bestas divinas morrerão? Dentro da forma de vida metálica, Linley murmurou para si mesmo, momentaneamente sem palavras.
Livro 17, Prefeitura de Índigo, Capítulo 3, Clã Dragão Azur. De acordo com o que Linley aprendeu no caminho, bem como o que ouviu de Beirute, como Linley viu, o clã das 4 bestas divinas era extremamente poderoso. Na Ilha Milu, depois de ver as muitas gravações do vidente, ele mencionou ao mestre do castelo Mozi o fato de que estava indo para a Prefeitura Índigo, e Mozi havia discutido o clã das 4 bestas divinas. Pelo que Mozi havia dito, parecia que o clã das 4 bestas divinas havia passado por tempos difíceis. Mas mesmo apesar disso, ainda deveria ser quase comparável ao clã Bagsha. O clã Bagsha na Ilha Milu está no controle total. Ninguém se atreve a ofendê-los. Apesar de terem passado incontáveis anos, a fama da Ilha Milu continua generalizada. Não há como algo assim acontecer na Ilha Milu, onde aqueles que servem ao clã Bagsha serão mortos. Linley realmente não conseguia acreditar. Pode-se dizer que a Prefeitura Índigo é a sede principal do clã das 4 bestas divinas. Como algo assim poderia acontecer dentro das fronteiras do poderoso clã das 4 bestas divinas? Como poderia um clã verdadeiramente poderoso permitir que algo assim acontecesse? Qualquer um que pensasse nisso por um momento entenderia. Se um clã verdadeiramente poderoso encontrasse algo assim, eles definitivamente erradicariam todo o clã Bolena, matando-os como um sinal de alerta para assustar os outros. A situação não faz sentido. Linley estreitou os olhos. A alegria que sentiu ao chegar ao território de seu clã evaporou instantaneamente e Linley começou a se preocupar. Parecia que a situação em que o clã das 4 bestas divinas se encontrava não era o que ele pensava que seria. Na forma de vida metálica, Tarossi, Bebe, Delia e os outros ficaram todos perplexos com o que acabaram de ver. Tarossi disse com um olhar solene: Linley, parece que o clã das 4 bestas divinas não tem muito poder dentro da Prefeitura Índigo. Quando Linley convidou Tarossi e os outros para a Prefeitura Índigo, ele disse que dentro da Prefeitura Índigo, dada a força e influência do clã das 4 bestas divinas, eles não deveriam encontrar mais perigos. Mas agora parecia. Eu também não entendo. O rosto de Linley era solene. Afinal, ele nunca tinha ido ao clã das 4 bestas divinas antes. Tudo o que ele sabia foi obtido de fontes externas de informação. Desculpe. Parece que fiz com que todos entrassem em uma situação perigosa. Linley não pôde deixar de dizer para Olivier, Tarossi e os outros. Quando ele os convidou para irem com ele queria que todos eles do continente Yulan estivessem juntos e que não houvesse muito perigo. Como ele viu, não deveria haver nenhum perigo no covil principal para seu clã. Mas parecia que ele estava errado. Jilin riu. Linley, não se preocupe com isso. Não importa o que aconteça, minha vida pode ser considerada como pertencente a você. O que tenho a temer? Vamos. Mesmo que alguém queira nos matar, primeiro eles precisam ter poder suficiente para fazer isso. Tarossi disse. Linley assentiu. Se o clã das 4 bestas divinas fosse comparável ao clã Bagsha, então, como uma força incrivelmente poderosa, não havia como eles serem simplesmente destruídos. Como diz o ditado, um camelo que morreu de fome ainda é maior que um cavalo. As palavras de Mozi implicavam que o enfraquecido clã das 4 bestas divinas ainda era comparável ao clã Bagsha. Mas antes de sua queda? Como poderia um clã tão originalmente e incomparavelmente poderoso ser completamente destruído? Vamos primeiro para a cidade de Fancy. A cidade de Fancy era uma cidade na parte leste da Prefeitura de Índigo, e foi a primeira cidade para onde o grupo de Linley estava se dirigindo na Prefeitura de Índigo. A cidade de Fancy era como qualquer outra cidade do Reino Infernal, foi muito movimentado. As ruas estavam turbulentas e cheias de gente por toda parte. Chefe, onde iremos para encontrar a localização do clã das 4 bestas divinas? Bebe perguntou intrigado. O deus da guerra O'Brien riu. Qualquer lugar funciona. Por exemplo, o castelo do demônio. Podemos apenas perguntar a algumas pessoas lá. Definitivamente há pessoas aqui na Prefeitura Índigo que sabem bastante sobre o extremamente famoso clã das 4 bestas divinas. Perguntar no castelo do demônio foi realmente uma excelente ideia. Sem pressa. Vamos primeiro ao castelo Bloodridge. Linley disse. O continente Redud tinha castelos Redud, enquanto o continente Bloodridge tinha castelos Bloodridge. Os dois eram iguais, ambos compraram e venderam grandes quantidades de itens. Por que estamos indo para o castelo Bloodridge? Jilin perguntou. Bebe, você ainda se lembra de como fomos comprar livros daquela vez no castelo Redud? Linley virou-se para olhar para Bebe, que assentiu apressadamente. Eu lembro. Dessa vez, fomos comprar alguns livros sobre a geografia do Reino Infernal. Certo. Da última vez fomos apenas investigar a geografia geral do Reino Infernal. Por isso nos livros que compramos as informações sobre cada uma das 108 prefeituras eram muito breves. Mas daquela vez, porém, vimos alguns livros que discutiam cada província em detalhes. Havia livros de 5 ou 6 centímetros de espessura que discutiam cada prefeitura. Cada um desses livros detalhados focava em uma prefeitura e, naturalmente, discutiria e apontaria algumas das áreas únicas de uma prefeitura, além de fornecer algumas informações muito detalhadas sobre alguns dos clãs mais poderosos. Muito provavelmente, até mesmo alguns especialistas finais seriam descritos aqui. Os olhos de Delia brilharam e ela concordou com a cabeça. Compre um que detalha a Prefeitura Índigo.
O clã das 4 bestas divinas é muito famoso na Prefeitura Índigo. Definitivamente será descrito em detalhes e a localização também será claramente mencionada. Linley riu e assentiu. Se perguntassem a outros poderiam indicar-lhes um lugar específico que eles nem sabiam onde estava localizado. Afinal, eles nunca tiveram um mapa detalhado da Prefeitura Índigo. Eles só conheciam a geografia aproximada do lugar. Ao comprar um livro detalhado sobre a Prefeitura de Índigo, eles teriam até mesmo uma compreensão clara das informações geográficas da Prefeitura de Índigo. Comprando livros? Nunca fui comprar livros no Reino Infernal. Tarossi riu. Você normalmente morava na Ilha Milu. Por que você precisaria comprar livros? Você só iria comprá-los quando precisasse deles. Linley disse, depois dirigiu-se para o Castelo Bloodridge. Os 3 castelos em cada cidade estavam fervilhando de atividade. Seguindo o fluxo de pessoas, o grupo de Linley chegou rapidamente ao Castelo Bloodridge. No portão do Castelo Bloodridge, havia soldados do exército Bloodridge montando guarda. E devo dizer, o uniforme do exército Bloodridge é bastante estiloso. É muito melhor que o exército Redud e o exército Sarmist. Bebe disse suavemente enquanto olhava para os soldados do exército Bloodridge nos portões. Linley olhou para eles. A aura sinistra que emana é bastante mais pesada que a do exército Redud e do exército Sarmist. Vamos! Enquanto falava, Linley conduziu o grupo para o primeiro andar do Castelo Bloodridge. A forma como o Castelo Bloodridge foi organizado era bastante semelhante ao Castelo Redud. O grupo de Linley encontrou facilmente a sala especializada na venda de um grande número de livros. Na sala havia apenas 3 pessoas, uma das quais era funcionária. O que você quer comprar? Vendo o grupo de Linley entrar, e que a maioria eram deuses superiores, o membro da equipe imediatamente veio recebê-los. Qual livro contém informações sobre a localização do clã das 4 bestas divinas? Bebe foi o primeiro a dizer. Mas Linley disse, este lugar deveria ter uma descrição detalhada de toda a Prefeitura Índigo, certo? Dê-me esse livro. Nós fazemos. A funcionária retirou um enorme livro de capa preta com 2 dedos de espessura, depois se aproximou e entregou a Linley. Este deve ser o livro com a introdução mais completa à Prefeitura Índigo. Linley imediatamente aceitou e começou a folheá-lo. Este livro, em seu índice, foi dividido em geografia, áreas perigosas, pessoas famosas, clãs, e assim por diante. No índice, Linley encontrou facilmente o clã das 4 bestas divinas com melhor classificação. Página 158. Linley não pôde deixar de ficar animado. A primeira coisa que chamou a atenção de Linley foi: o clã das 4 bestas divinas era na verdade o termo geral para 4 poderosos clãs de bestas divinas. Eles eram o clã Azur Dragon, o clã Radin, Leidin, o clã Vermilhão Bard, o clã Nimo, Eniemo, o clã Tigre Branco, o clã Laius Lies, o clã Black Tortoise, o clã Boven Bowen. O clã das 4 bestas divinas foi liderado pelo clã Azur Dragon, o clã Redin. Os 4 grandes clãs foram unidos em um só e se espalharam pelos 4 planos superiores. Ao ler as informações detalhadas sobre o clã das 4 bestas divinas, Linley não pôde deixar de começar a suar. A história do clã das 4 bestas divinas simplesmente surpreendeu Linley. Então, originalmente, o clã das 4 bestas divinas não estava limitado apenas ao reino infernal. Plano divino da água, plano divino da terra, plano divino do fogo, plano divino do vento e os 4 planos superiores do reino celestial, mundo inferior, reino infernal, reino da vida. Todos eles têm ramos do clã das 4 bestas divinas. Linley ficou completamente atordoado. Com base na descrição do livro, o clã das 4 bestas divinas foi considerado um clã extremamente e terrivelmente poderoso em todos os 4 planos superiores, bem como nos 7 planos divinos. Eles estavam espalhados por toda parte, mas é claro, no reino infernal, a Prefeitura Índigo era a sede do clã das 4 bestas divinas. Eles são tão poderosos? Linley achou difícil de acreditar. Chefe, deixe-me ver. Bebe, vendo a expressão no rosto de Linley, não pôde evitar pegar o livro de Linley e começar a lê-lo com atenção também. Enquanto lia, os olhos de Bebe começaram a se arregalar. Uau, chefe, o clã das 4 bestas divinas é realmente durão. Delia se inclinou para olhar também. Eles são realmente formidáveis. Delia também ficou chocada. Podemos sair agora. Agora sei onde o clã das 4 bestas divinas está localizado. Linley não pôde deixar de sorrir. O clã das 4 bestas divinas era a raiz e a base de seu próprio clã Baruch, que só poderia ser considerado um dos muitos ramos. Naturalmente, Linley ficou encantado com o quão poderoso era o clã principal. Espere. Linley de repente franziu a testa. Se o clã das 4 bestas divinas realmente era tão poderoso, então por que quando ele veio, viu aquele membro do clã Bolena, aquele que podia criar asas douradas, ser tão arrogante e desenfreado? Você está procurando a localização do clã das 4 bestas divinas? De repente, uma voz clara soou. O grupo de Linley virou-se para olhar. A oradora foi aquela funcionária. A funcionária riu e disse, se você quiser apenas seguir as informações do livro para procurá-los, não há como encontrar o clã das 4 bestas divinas. E? Linley ficou atordoado. Por que não? O livro é falso? Bebe imediatamente perguntou. A funcionária balançou a cabeça.
Não, as descrições no livro são reais. Se eles são reais, então por que não podemos encontrá-los? Bebe disse. A funcionária riu. Este livro está em circulação geral e à venda em todas as cidades do Reino Infernal. Como o Reino Infernal é muito vasto, apenas enviá-lo para cada local provavelmente levará 1000 anos. Linley assentiu. Para enviá-lo por todo o Reino Infernal, levaria de fato mais de 1000 anos. Como o processo de envio por si só leva muito tempo, as informações geográficas do livro serão reavaliadas e atualizadas uma vez a cada 1.000.000 de anos. Este livro tem centenas de milhares de anos e descreveu como era a situação do clã das 4 bestas divinas há centenas de milhares de anos. A funcionária disse. O Reino Infernal era vasto e infinito. 1 milhão de anos, na história antiga do Reino Infernal, realmente não era muito. Você está falando. Linley começou a entender. Certo. A funcionária riu. Se você perguntasse aos outros, eles talvez não soubessem, mas como sempre morei na prefeitura Índigo, estou bastante familiarizado com o clã das 4 bestas divinas. O clã das 4 bestas divinas, há cerca de 10.000 anos, passou por uma grande mudança. As filiais que estavam localizadas nos planos divinos ou em outros planos superiores retornaram e se reagruparam aqui na prefeitura Índigo do Reino Infernal. Linley agora entendeu. Lord Beiro não o enganou. O atual clã das 4 bestas divinas realmente estava na prefeitura Índigo. Delia perguntou, intrigada, o que fez com que o clã das 4 bestas divinas convocasse e concentrasse todas as suas filiais aqui na prefeitura Índigo. Delia não entendeu. Eu não tenho certeza. A funcionária disse com uma risada. Naquele ano, um grande número de especialistas do clã das 4 bestas divinas retornaram, mas quando fizeram, abalaram toda a prefeitura Índigo, porque quando retornaram, trouxeram inúmeras batalhas com eles. Inúmeras batalhas? Linley ficou atordoado. Certo. A funcionária assentiu e depois riu. Mas é claro que sou apenas uma figura secundária e o que sei é limitado. Tudo que sei é que naquela época as batalhas eram bastante acirradas. Depois disso, os 4 clãs das bestas divinas que estavam espalhados pela prefeitura Índigo se reuniram em um só local. Um local? Linley ainda se lembrava claramente do que dizia o livro que ele leu. Como o livro descreveu no clã das 4 bestas divinas, cada um dos 4 clãs estava localizado em um dos 4 locais. Certo. Os 4 clãs das bestas divinas estão vivendo bem próximos uns dos outros agora. O lugar onde vivem é conhecido como Montanhas Querite. A funcionária disse. Ao ouvir isso, Linley imediatamente se lembrou de quando leu o livro pela primeira vez, dando uma introdução geral às características geográficas do Reino Infernal e às informações que ele continha sobre as Montanhas Querite. As Montanhas Querite eram uma área muito famosa na prefeitura Índigo. Na verdade, poderia ser descrita como a cordilheira que simbolizava a prefeitura Índigo. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 4, aproveite-os. Depois de deixar a cidade de Fancy, o grupo de Linley imediatamente montou em sua forma de vida metálica para seguir em direção às Montanhas Querite. As Montanhas Querite estão localizadas na fronteira norte da prefeitura de Índigo. Da cidade de Fancy há uma distância de quase 200 milhões de quilômetros. Voar até lá levará meio ano. Linley sentiu-se bastante relaxado. Depois de saber onde estava o clã das 4 bestas divinas, Linley também entendeu. Provavelmente este lugar está muito longe das Montanhas Querite, e é por isso que o clã Bolena ousou ser tão arrogante. Este foi o palpite de Linley. Mais meio ano pela frente. Bebe se espreguiçou preguiçosamente, soltando um longo suspiro, depois olhou para Linley. Chefe, vamos fazer um concurso e ver quem será o primeiro a dominar um 5º mistério profundo. O que você diz? Linley já havia alcançado os estágios finais do treinamento nas verdades profundas da força. Quanto a Bebe, ele já havia atingido um pico em relação a este 5º profundo mistério das trevas, e assim que obtivesse uma visão, ele iria avançar. Mas insights eram algo que se podia esperar, mas com que não se podia contar. Quem sabia quanto tempo Bebe demoraria? Linley imediatamente se acalmou e começou a treinar. Durante o treinamento, o tempo passou extremamente rápido. Linley só foi acordado de seu treinamento em 3 ocasiões. Na 4ª vez que ele abriu os olhos, eles estavam a apenas algumas centenas de milhares de quilômetros das Montanhas Querite e estavam prestes a chegar. A frente da forma de vida metálica tornou-se transparente e o grupo de Linley pôde ver completamente através da forma de vida metálica na frente. Montanhas Querite, o clã das 4 bestas divinas. Linley sentiu que sua respiração estava ficando irregular. O sangue em seu corpo estava começando a ferver. Ele veio até aqui do continente Yulan. Finalmente, ele estava voltando para seu próprio clã. Eu posso ver isso. As Montanhas Querite estão à frente. Delia disse encantada. Os olhos de Linley estavam brilhando. Um enorme pico de montanha após o outro podia ser visto perfurando as nuvens e o céu, cada um deles surpreendentemente alto. A razão pela qual esta área era conhecida como Montanhas Querite era precisamente porque muitos picos de montanhas aqui eram muito altos. Aquilo é. Os olhos de Linley não puderam deixar de brilhar. Ele viu um pássaro enorme, quase do mesmo tamanho do pico de uma montanha, que parecia prestes a levantar voo, com todo o corpo cercado por chamas. Suas penas eram de um vermelho ardente e tinha plumagem verde na testa.
Lilei e os outros puderam sentir a aura dominante que emanava dele. Que escultura enorme! Lilei não pôde deixar de ficar surpreso. Tem que ter pelo menos 100 quilômetros de altura. Os picos mais altos das montanhas Kerit alcançavam dezenas de milhares de metros. Esta enorme escultura era comparável em altura ao mais alto dos picos das montanhas. Do livro que leu há meio ano, Lilei ganhou uma melhor compreensão do clã das 4 bestas divinas e aprendeu que as 4 bestas divinas se referiam ao dragão azul, ao tigre branco, ao vermelhão, pássaro e à tartaruga negra. Apenas pelos nomes dragão azul e tigre branco Lilei foi capaz de entender o que as criaturas representavam. Mas Lilei nunca tinha ouvido falar de um pássaro escarlate ou de uma tartaruga negra. Depois de ler cuidadosamente o livro, bem como revisar algumas das imagens do livro, Lilei aprendeu que um pássaro escarlate era uma besta divina do tipo fogo que era semelhante a uma fênix de fogo, mas que era muito mais poderosa. Quanto à tartaruga negra, era uma besta divina do tipo terra que parecia bastante semelhante em aparência às tartarugas dragão que Lilei tinha visto antes. Mesmo a besta divina dragão azul não era como aqueles enormes dragões alados que ele tinha visto no continente Yulan, nem era como os WYRMS tiranos. Era uma verdadeira besta divina dominadora, nobre e totalmente perfeita. A besta divina do tipo água mais poderosa, o dragão azul. As partes ao sul das montanhas Kerit deveriam ser onde reside o clã Vermilion Bard. Lilei imediatamente controlou a forma de vida metálica, ordenando-a que voasse em direção ao nordeste. Na verdade, a parte oriental das montanhas Kerit era onde vivia o clã Azur Dragon. No ar, olhando ao longe para a visão distante do clã Hedjin do dragão azul, Lilei ficou estupefato. Até Delia, Bebe, Olivier, Tarossi e os outros ficaram tão chocados que não conseguiram falar. Um enorme dragão enrolado com mais de dezenas de milhares de quilômetros de comprimento estava dentro da cordilheira. Claro, não era um dragão de verdade. Este enorme dragão enrolado cobria uma área de dezenas de milhares de quilômetros, e esculpidas no topo de seu enorme corpo havia escamas dracônicas gigantes. Ao mesmo tempo era também por si só uma longa passagem nas montanhas, e toda a passagem emitia uma luz azul. De longe, realmente parecia um enorme e aterrorizante dragão azul. Construir um enorme edifício de dezenas de milhares de quilômetros de extensão no reino infernal é inacreditável. Tarossi suspirou em estado de choque. Olha atentamente. Todo o corpo deste dragão azul é na verdade uma longa passagem, com muitos castelos e residências ao redor dessa passagem. Jilin disse em voz alta. Lilei estava completamente perdido na visão inspiradora diante dele. Uma passagem do dragão com dezenas de milhares de quilômetros de extensão e que serpenteava pelas montanhas, com castelos e propriedades rodeando seu perímetro e que formavam com ela um todo perfeito. Na frente da cabeça do dragão havia um enorme castelo dourado que parecia uma pérola de dragão. A aura e a majestade por si só superam em muito qualquer clã que eu já vi. Lilei ficou verdadeiramente atordoado. O clã das 4 bestas divinas dominou originalmente os 4 planos superiores e os 7 planos divinos. Mesmo após a queda, eles não esqueceriam a antiga glória de seu clã. Naturalmente, eles se preocupavam profundamente com a construção da sede do seu clã. Embora tivessem visto de longe, o grupo de Lilei teve que voar por um bom tempo antes de chegar à base das montanhas Kerit. Parado na base das montanhas, o grupo de Lilei olhou ao longe através da passagem do dragão, olhando para os muitos soldados patrulhando vestidos com armaduras azuis. Por um momento, eles sentiram o coração apertar. À primeira vista, os guerreiros aqui eram mais de 10.000, mas o grupo de Lilei sabia que cada um deles era um deus superior. Tantos especialistas. Tarossi suspirou de espanto. O clã das 4 bestas divinas realmente faz jus ao seu nome. Pelo menos no número de guerreiros deuses superiores, não é nem um pouco inferior ao clã Bagsha. Este é um verdadeiro, poderoso e grande clã. Jilin suspirou de espanto também. O clã Boyd de Salomon era decente, mas esses clãs, quando comparados ao clã Bagsha ou ao clã das 4 bestas divinas, não eram nada. Veja o clã Bagsha ou clã das 4 bestas divinas. Cada soldado do exército do clã era um deus superior. Este é o clã Dragão Azul. Lilei sentiu seu sangue bombeando. Minhas raízes, as raízes do meu clã Baruch. Esta passagem aparentemente interminável do dragão deu a Lilei uma sensação tão familiar, que fez o sangue trovejar em suas veias. Foi uma sensação semelhante à de quando o filho pródigo voltou para casa. O sentimento de pertencimento era extremamente forte. Lilei. Delia segurou a mão de Lilei. Lilei virou-se para olhar para Delia. Os dois, olhando um para o outro, não puderam deixar de rir. Eles experimentaram quase 7 séculos de turbulência. Quando eles chegaram ao reino infernal pela primeira vez, Lilei era apenas um semideus. Mas agora ele poderia matar facilmente deuses superiores comuns. Eles haviam feito seu caminho. E agora finalmente chegaram ao seu destino. A raiz e a base dos 4 guerreiros supremos. O lendário ponto de encontro do clã das 4 bestas divinas. As montanhas Kerit da prefeitura Índigo. Quem vai lá? Um grito alto lá de cima. Da ampla passagem do dragão, 10 soldados que anteriormente estavam em patrulha sobrevoaram, e o capitão do esquadrão latiu. Esta é uma área importante do meu clã Dragão Azul.
Você precisa sair imediatamente. Rindo, Linley respondeu, senhores, eu mesmo sou um membro do clã Azur Dragon. Estou no reino infernal há muito tempo, mas finalmente cheguei aqui. Apresse-se e nos receba. Bebe disse em voz alta. Já faz tanto tempo e estamos realmente exaustos. Você pertence a um ramo do meu clã Redjin. O capitão olhou para Linley em dúvida. Garoto, os membros do meu clã retornaram há muito tempo. Os outros membros da patrulha também não acreditaram. Você deve saber que nosso clã Dragão Azur é capaz de se transformar em dragão. Um dos soldados patrulhadores disse. Linley riu. Crackle, imediatamente escamas dracônicas azul-douradas brotaram de todo o corpo de Linley, e uma ponta emergiu de sua testa. Os olhos dourados e escuros de Linley encararam o capitão. Agora, você acredita em mim? Todos aqueles soldados patrulhadores começaram a rir também. O capitão também era todo sorrisos. De fato, e a julgar pela aura do seu corpo, parece que você vem de uma linhagem bastante pura. Mas por que você tem esses espinhos nas costas? Ainda assim, não há como confundir essa aura. Dragon Forming era uma maneira muito simples de saber se alguém era membro do clã Azur Dragon ou não. Os draconianos da raça dos Homens-Fera eram completamente diferentes da forma dracônica do clã Dragão Azul. Em termos de poder e também de aura, a diferença foi tremenda. Eles apenas pareciam um pouco semelhantes. Haha, irmão, você teve uma viagem árdua. O capitão imediatamente riu e foi recebê-los, dizendo com uma voz sincera, quando nosso clã se retirou dos vários planos, estávamos realmente com muita pressa. Muito provavelmente naquela época, você não foi capaz de voltar com todos os outros naquele momento. O capitão soltou um longo suspiro. Naquela época, nosso exército principal também retornou, mas foi desastroso. Naquele ano meu irmão morreu em batalha. Lágrimas brilharam no canto dos olhos do capitão. Vamos para casa. Em casa, você estará seguro. As duas palavras vá para casa fizeram Linley tremer de emoção. Esses amigos meus vieram ao meu lado. Linley disse. Eles? O capitão franziu a testa. O que é? Linley ficou intrigado. O capitão disse com uma carranca. Estes são seus amigos e você planeja morar com eles? Certo. Linley assentiu. Eles arriscaram a vida ou a morte para viajar comigo. Seria bom se pudéssemos viver juntos. O que isso é proibido? Não é que isso não possa ser feito. O capitão refletiu por um momento e depois disse, as regras administrativas do nosso clã são bastante rígidas. Se fosse só você receberia uma recepção excelente, mas se quiser trazê-los, você terá que morar em uma parte bastante distante e remota das montanhas Kerit. Remoto está bom para mim. Linley balançou a cabeça. Tudo bem então. O capitão assentiu e depois riu. Venha, vá comigo para se registrar. Investigaremos a qual ramo você pertence. Ei, vocês também podem vir. O capitão dirigiu-se a Tarosse Bebe e aos outros. O grupo de Linley imediatamente voou junto com os 10 soldados patrulha. Irmão, meu nome é Yer. Voltei do plano do fogo divino. De que avião você é? Como sua linhagem poderia ser tão pura? Enquanto caminhava, o capitão perguntou de maneira calorosa e amigável. Certo, de qual avião você é? Os outros soldados patrulhadores também riram. Eu sou do plano Yulan. Linley riu. A expressão do capitão endureceu instantaneamente e a mesma coisa aconteceu com os outros soldados. Aproveite-os. O capitão Yer gritou friamente e imediatamente os outros 9 soldados patrulhadores se afastaram tão rápido quanto um raio, cercando imediatamente o grupo de pessoas de Linley. Do alto da passagem do dragão, muitos soldados patrulhadores que viram esses acontecimentos também voaram imediatamente. O grupo de Linley ficou estupefato. Ei, o que é isso? Bebe imediatamente gritou. Linley apenas olhou para o capitão. Capitão Yer, o que está acontecendo? Por que você está me agarrando de repente? O capitão Yer disse calmamente. Desculpe, irmão. O clã Azur Dragon Redjin, embora espalhado por muitos planos, está apenas espalhado pelos planos superiores e pelos planos divinos. Nunca ouvi falar de um avião Yulan. Não sou membro do clã Azur Dragon. Linley perguntou. Você é? Tenho certeza disso. Yer assentiu. No entanto, se não podemos ter certeza absoluta de sua história e a qual linhagem você pertence, então também não podemos confiar totalmente em você. O capitão disse sem emoção. Alguns membros foram espalhados pelo universo quando eram jovens e foram criados por outros clãs, que os treinaram e depois os enviaram de volta para serem espiões. Isso aconteceu mais de uma vez. Nos últimos 10.000 anos, o clã Azur Dragon tornou-se extremamente cauteloso, porque eles sofreram muito antes quando não estavam. Você suspeita que eu seja um espião? Linley achou difícil de acreditar. Capitão Yer, se eu fosse um espião, não diria que sou do plano Yulan. Eu criaria uma identidade e um status perfeitos. Linley disse com urgência. Delia também falou. Capitão Yer, você pode não ter ouvido falar da linhagem do plano Yulan, mas isso não significa que outros em seu clã também não tenham ouvido falar dela. Por favor, vá investigar primeiro. Qual linhagem eu desconheço? O capitão Yer estava extremamente confiante. O que está acontecendo aqui? Um latido soou de cima e um homem de meia-idade vestido com uma túnica cinza claro voou.
Capitão Yair, ao ver essa pessoa, disse imediatamente com respeito: Milord, há uma pessoa aqui que afirma ser membro do nosso clã Azur Dragon, e de fato, ele tem a linhagem do clã Azur Dragon. No entanto, ele afirma ser da linhagem do plano Yulan. Nunca ouvi dizer que nosso clã tenha uma filial em um plano Yulan. O homem de meia-idade olhou surpreso para o grupo de Linley. A filial do plano Yulan? O homem de meia-idade olhou para eles. Quem? Meu. Linley levantou-se. O homem de meia-idade riu. Certo, nosso clã Azur Dragon tem de fato uma filial no plano Yulan. O capitão Yair e os outros soldados ficaram surpresos. Não sou membro do clã Azur Dragon. Linley perguntou. Você é? Tenho certeza disso. Yair assentiu. No entanto, se não podemos ter certeza absoluta de sua história e a qual linhagem você pertence, então também não podemos confiar totalmente em você. O capitão disse sem emoção. Alguns membros foram espalhados pelo universo quando eram jovens e foram criados por outros clãs, que os treinaram e depois os enviaram de volta para serem espiões. Isso aconteceu mais de uma vez. Nos últimos 10.000 anos, o clã Azur Dragon tornou-se extremamente cauteloso, porque eles sofreram muito antes quando não estavam. Você suspeita que eu seja um espião? Linley achou difícil de acreditar. Capitão Yair, se eu fosse um espião, não diria que sou do plano Yulan. Eu criaria uma identidade e um status perfeitos. Linley disse com urgência. Delia também falou. Capitão Yair, você pode não ter ouvido falar da linhagem do plano Yulan, mas isso não significa que outros em seu clã também não tenham ouvido falar dela. Por favor, vá investigar primeiro. Qual linhagem eu desconheço? O capitão Yair estava extremamente confiante. O que está acontecendo aqui? Um latido soou de cima e um homem de meia-idade vestido com uma túnica cinza claro voou. Capitão Yair, ao ver essa pessoa, disse imediatamente com respeito. Milord, há uma pessoa aqui que afirma ser membro do nosso clã Azur Dragon, e de fato, ele tem a linhagem do clã Azur Dragon. No entanto, ele afirma ser da linhagem do plano Yulan. Nunca ouvi dizer que nosso clã tenha uma filial em um plano Yulan. O homem de meia-idade olhou surpreso para o grupo de Linley. A filial do plano Yulan? O homem de meia-idade olhou para eles. Quem? Meu. Linley levantou-se. O homem de meia-idade riu. Certo, nosso clã Azur Dragon tem de fato uma filial no plano Yulan. O capitão Yair e os outros soldados ficaram surpresos. Isso foi algo de 6.000 anos atrás. Poucas pessoas sabem disso. O homem de meia-idade disse com uma risada calma. O ramo dele se autodenominava clã Baruch. Bastante peculiar. Ninguém sabe qual ancião acabou iniciando este ramo. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 5, Baruch. Quando Linley os ouviu mencionar o clã Baruch, seu coração relaxou. Afinal, seus ancestrais no clã Baruch estavam no reino infernal e realmente estavam aqui. Por um momento, centenas de emoções se misturaram no coração de Linley. Certo. O clã Baruch. Bebe ficou indescritivelmente encantado. Chefe, finalmente os encontramos. Linley. Delia também ficou feliz por Linley. Os vizinhos Olivier, O'Brien, Taros e Dylan também sorriam. O clã Baruch no continente Yulan era muito famoso, mas esta foi a primeira vez que ouviram outras pessoas falarem dele no reino infernal. Linley, parabéns. Dylan riu. Não há dúvida sobre isso desta vez. César e os outros riram também. Linley estava exultante. Ele foi guiado pelos ensinamentos de seu clã desde jovem, e Linley sabia claramente o que os ancestrais do clã haviam feito. E agora, hoje, ele finalmente iria se encontrar com os ancestrais de seu clã. Milord, eu pertenço ao clã Baruch. Por favor, apresse-se e leve-me para ver os ancestrais do meu clã. Linley não pôde deixar de dizer. Impudência. O capitão Yair soltou um suspiro frio. Linley ficou surpreso. Você sabe qual é o status de sua senhoria? Ele pessoalmente leva você lá? O capitão Yair ficou muito infeliz porque a pessoa à sua frente não entendia as diferenças de status entre eles. Quanto a você pertencer ou não à filial de Yulan, tudo ficará claro em breve. Não fique muito feliz tão cedo. O homem de meia-idade riu. Sim, você pode fazer a viagem sozinho. Depois de falar, o homem de meia-idade se virou e saiu voando. Yair olhou friamente para o grupo de Linley. Todos vocês, ouçam. Mais tarde, quando entrarmos no interior das montanhas Kerit, não voe aleatoriamente. Me siga. Se você esbarrar ou perturbar os membros de alto nível do nosso clã, quando eles procurarem alguém para culpar, não poderei protegê-lo. Entendido. Mas Linley podia sentir quão rígidas eram as fileiras dentro do clã das 4 bestas divinas. Me siga. Yair voou à frente, enquanto o grupo de Linley o seguiu imediatamente. As montanhas Kerit eram extremamente vastas, e a parte oriental delas era o lugar onde viviam os membros do clã Dragão Azur. Linley e os outros viajaram pela Passagem do Dragão. A Passagem do Dragão tinha 50 metros de largura, enquanto as bordas eram escamas dracônicas esculpidas. Esta passagem sinuosa do dragão, com dezenas de milhares de quilômetros de extensão, subia e descia enquanto serpenteava pelas montanhas. Inúmeras propriedades e castelos foram erguidos ao lado desta Passagem do Dragão, com figuras humanas visíveis dentro de todos eles. Chefe, há tantas pessoas aqui. Os olhos de Bebe reviraram nas órbitas.
A meu ver, o clã Azur Dragon deve ter pelo menos 1 milhão de pessoas nele. Chefe, pelo que me lembro, seu clã parece incapaz de produzir muitos filhos. Linley riu. De fato, quanto mais poderosa era uma raça ou clã, menor era sua população. Mas com o passar do tempo, a população acumulada ainda será um número grande. Linley disse casualmente. Hipoteticamente, uma nova geração poderia nascer a cada 100 anos. Cada membro pode ter 1 ou 2 filhos. Com o passar do tempo, especialmente com o passar de centenas de milhões de anos, quantos membros do clã um clã teria? Afinal, ao atingir o nível santo, ninguém morreria de velhice. Somente sendo morto. Depois de nascer, ainda temos que sobreviver. Capitão Yer disse à frente. No passado, nosso clã das 4 bestas divinas era muito poderoso e capaz de proteger todos os nossos descendentes. Naturalmente, nossa população cresceu cada vez mais. Mas agora não é tão simples. Linley não pôde deixar de ficar intrigado. O que exatamente causou a queda do clã das 4 bestas divinas? Esse castelo é tão lindo, Delia disse gentilmente nos ouvidos de Linley. Linley se virou e viu um castelo completamente azul, com apenas variações na profundidade ou leveza da coloração, criando uma aparência linda e única que era de fato bastante hipnotizante. Lembre-se, apenas voe na Dragon Avenue e não voe para outro lugar. Você foi avisado. Bebe bufou e Linley não pôde deixar de olhar para Bebe e rir. Bebe, as regras do nosso clã são um pouco rígidas. Quando voltarmos para nossa residência, as coisas vão melhorar. Linley estava atualmente de muito bom humor. Eu sei. Bebe foi enviado de volta através do sentido divino. Enquanto conversava, Linley, sob a orientação de Yer, chegou pela Dragon Avenue a um prédio muito comum de 2 andares criado no meio de uma montanha. Este prédio de 2 andares tinha um ancião de cabelos brancos curvado sobre uma cadeira com os olhos semicerrados, aparentemente bastante relaxado. Anuma, Ainiemen. Yer riu. O ancião de cabelos brancos abriu os olhos, depois riu e levantou-se. Oh, Yer, é você. Por que você veio à minha casa hoje? Acabamos de conhecer um membro do nosso clã que tem a nossa linhagem. Por favor, ajude indo conosco para uma investigação e um registro. Yer explicou. Qual deles? O ancião de cabelos brancos virou-se para olhar para o grupo de Linley. Ele? Yer apontou para Linley, que riu e disse ao ancião de cabelos brancos. Senhor Anuma, eu sou Linley. Eu venho do clã Baruch do plano Yulan. Oh, clã Baruch? A filial do continente Yulan. Eu sei. As sobrancelhas de Anuma dançaram e ele começou a rir. Nosso clã Azur Dragon também é conhecido como clã Redjin. Praticamente todos os nossos ramos se referem a nós mesmos como clã Redjin, e apenas alguns ramos que não sabem o nome real escolherão casualmente um nome para si. Seu clã Baruch é um deles. Linley só pôde sorrir. A primeira geração de seu clã, Baruch, não sabia do clã Azur Dragon, nem que eles eram membros do clã Redjin. Assim, ele fundou seu clã Baruch. Para que você possa relatar que é membro do clã Baruch, confio que você é membro do nosso clã. Anuma balançou a cabeça impotente. No entanto, o clã tem regras. Devemos passar por um teste rigoroso, portanto, preciso que você vá se encontrar com seus ancestrais. Reunir-se com meus ancestrais? Linley estava começando a ficar animado. Certo. Você tem que conhecê-los para determinar completamente sua identidade. Anuma então olhou para Yer. Sim, seu papel está cumprido. Você vai cuidar do seu negócio. Eu os acompanharei. Yer assentiu e saiu. É raro encontrar um membro perdido do clã que retorne para nós, mesmo em um período de 1000 anos. Anuma suspirou. Vamos, me siga. Vamos conhecer os ancestrais do seu ramo. Linley o seguiu apressadamente, enquanto o grupo atrás de Linley começou a conversar entre si. Os 4 guerreiros supremos do passado, o guerreiro sangue de dragão Baruch. Já se passaram quase 6.000 anos desde que o vi. César tinha um sorriso raro no rosto. Eu me pergunto como estão esses velhos hoje em dia. O'Brien assentiu também. Velhos companheiros. Anuman caminhando à frente virou-se e franziu a testa. O membro mais antigo do ramo do continente Yulan tem apenas 6.000 anos. E você o chama de velho companheiro. Em nosso clã, nem sei quantos membros treinaram durante centenas de milhões de anos. O ramo do continente Yulan, em nosso clã Redjin, é um ramo muito jovem. Ramo muito jovem? O grupo de Linley se entreolharam. No continente Yulan, milhares de anos de história definitivamente poderiam ser considerados uma história muito longa. Mas no reino infernal, milhares de anos eram apenas muito jovens. Comparados com os outros ramos que tinham centenas de milhões de anos, eles eram de fato muito jovens. Velho senhor, gritou Bebe, vemos muitos castelos e propriedades por toda parte nas cadeias de montanhas com tantas pessoas. Velho senhor, você se lembra claramente onde mora a filial do continente Yulan? Como eu não poderia. Anuma ficou olhando. Mesmo com meus olhos fechados eu, Anuma, posso encontrar facilmente as residências de qualquer um dos vários ramos do nosso clã Redjin ou de nossos maiores especialistas. Mas estamos voando nesta Dragon Avenue há muito tempo. Por que ainda não chegamos lá? Bebe murmurou. Anuma não pôde deixar de franzir a testa para Bebe. Garoto do chapéu de palha, nesse grupo parece que você é o mais falante. Bebê, Linley disse suavemente. Bebe soltou um suspiro baixo, sem ousar dizer outra palavra.
Só agora Numan disse, o ramo do continente Yulan é um ramo muito fraco. Esses ramos pequenos e fracos estão localizados nas profundezas das áreas fronteiriças. É por isso que leva algum tempo para voar até lá. Não voamos nem 1/10 do caminho até lá. Depois de voar por um longo tempo e depois de ter visto mais de 100.000 soldados patrulhando, o grupo de Linley finalmente chegou ao seu destino. Aqui estamos. A Numa imediatamente voou para fora da Avenida Dragão. Me siga. O grupo de Linley também descobriu que não muito longe havia um grande desfiladeiro. A Numa estava voando direto para aquele desfiladeiro, e então o grupo de Linley o seguiu também. O desfiladeiro tinha neblina e neblina por dentro. Ao descerem por ele, eles passaram pela névoa nebulosa e puderam ver vagamente alguns pequenos edifícios à frente. Este lugar contém sua filial de Yulan, bem como algumas outras filiais. A Numan disse. Este desfiladeiro tem no total mais de 10.000 pessoas. Baruque! A Numan gritou alto de repente. Baruque! 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 Todo o desfiladeiro reverberou com este grito, e o grupo de Linley ficou muito assustado com o grito repentino de Anuman. Eles pousaram no terreno plano do desfiladeiro. De longe, dezenas de figuras voaram em alta velocidade, sendo o líder um homem musculoso com músculos peitorais poderosos e salientes e uma camisa sem mangas. Seu cabelo castanho estava um tanto despenteado e seus olhos fluíam com sabedoria. Haha, então é o Sr. Anuman. O homem musculoso de cabelos castanhos riu em voz alta. Um grupo de pessoas o seguiu por trás. A maioria deles tinha longos cabelos castanhos, alguns com cabelos dourados ou azuis. Linley olhou para este grupo de pessoas. Ele é Baruque? O fundador do meu clã Baruque? O coração de Linley parecia ter sido atingido por um enorme martelo. As dezenas de pessoas que voaram eram em sua maioria homens, com algumas mulheres também. Linley, ao vê-los, teve um sentimento familiar em seu coração. Baruque! Anuman riu. Hoje vim porque um membro do nosso clã diz que é do continente Yulan e que é do seu clã Baruque. Os olhos de Linley estavam brilhando. Na verdade, o homem à frente era Baruque, o fundador do clã Dragonblood Warrior, do continente Yulan. Baruque ficou atordoado e então uma alegria selvagem apareceu em seus olhos. Alguém veio do continente Yulan? E diz que ele é do nosso clã Baruque? Um jovem musculoso e bonito ao lado de Baruque também falou apressadamente, enquanto, ao mesmo tempo, varria o grupo de pessoas atrás de Anuman com seu olhar. Como se sentisse algo, seu olhar caiu sobre Linley. Este foi o chamado dos laços de sangue. Mas o olhar de Baruque recaiu sobre outra pessoa, César. César, é você. Baruque ficou surpreso e encantado. Haha, Baruque, eu não esperava que depois que você desapareceu de repente, seu velho, você realmente tivesse fugido para o reino infernal. César riu também. O'Brien? Baruque então olhou para o deus da guerra, O'Brien. Baruque, muito tempo sem nos ver. O'Brien também o cumprimentou. Anuman disse intencionalmente de uma maneira infeliz. Ei, estou aqui hoje para verificar o status dessa pessoa e ver se ela é membro do seu clã. Baruque, me dê uma mão e me ajude a confirmar sua identidade. Oh, só agora Baruque voltou a si. Ele é Linley. Anuman riu. Ele diz que é do clã Baruque. Enquanto falava, ele apontou para Linley. Imediatamente, o grupo de pessoas atrás de Baruque voltou seus olhares para Linley. Esses anciões tinham olhares cheios de um ardor incomparável. Eles não voltavam há milhares de anos. O retorno de um descendente de seu clã naturalmente os deixou entusiasmados. Na verdade, ao ver César e O'Brien, Baruque já tinha certeza de que este Linley deveria ser definitivamente um descendente de seu clã. Por favor, ajude a verificá-lo. Anuman disse. Baruque assentiu e depois olhou para Linley. Linley, certo? Se você é membro do meu clã Baruque, então você deve saber que no salão ancestral do nosso clã, há gravações sobre as gerações dos ancestrais do clã. Linley abriu a boca e começou a falar. Baruque, o primeiro guerreiro sangue de dragão do continente Yulan. No ano 4560 do calendário Yulan, fora dos muros da cidade de Linan, Baruque lutou contra um dragão negro e uma serpe gélida titânica. No final, ele matou o Titanic Frost WYRM e o Black Dragon, fazendo com que sua fama se espalhasse por todo o mundo. No ano 4579 do calendário Yulan, ao longo da costa do Mar do Norte do continente, Baruque lutou contra um imperador serpente de 9 cabeças. Naquele dia, as ondas quebraram incessantemente e as cidades próximas desmoronaram, mas depois de uma luta cruel que durou um dia e uma noite inteiros, Baruque finalmente executou o imperador serpente de 9 cabeças. Finalmente Baruque fundou o clã Baruque e se tornou o primeiro líder do clã Baruque. Ryan Baruque. Perigo Baruque. Linley descreveu os assuntos de 3 ancestrais em sucessão. Baruque e o grupo de pessoas atrás dele ficaram tão entusiasmados que seus olhos ficaram úmidos. Certo, certo. Baruque disse apressadamente. Baruque avançou e imediatamente envolveu Linley em seus braços. Criança, bem-vinda ao lar. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 6, o ramo menor e mais fraco. Bem-vindo à casa. Estas palavras fizeram com que uma sensação quente jorrasse do peito de Linley.
sentindo o olhar carinhoso dos membros do clã Baruch sobre ele. Linley de repente percebeu que as dificuldades que ele suportou durante os quase 700 anos que passou no continente Redud, atravessando o Mar Sarmist e correndo pelo continente Bloodridge valeram a pena. Depois de vagar pelo reino infernal por tantos anos, ele finalmente voltou para casa. Baruch soltou Linley, depois olhou para Linley, seu rosto feroz escondendo lágrimas não derramadas. Linley, você deve ter passado por momentos difíceis. Senhor, Anuman, obrigado. Baruch olhou para Anuman. Este Linley é de fato do meu ramo do continente Yulan. Haha, Baruch, parabéns. Aqui está o emblema do nosso clã. Deixe Linley amarrá-lo com sangue. Anuman distribuiu um emblema, depois riu e disse, não vou incomodá-lo mais. Enquanto falava, Anuman voou e partiu. Baruch deu um emblema para Linley. Amarrar com sangue? Linley estudou o emblema. Isso mostra seu status como membro do clã. Todos os membros do clã têm. Baruch explicou, e Linley imediatamente amarrou-o com sangue. No instante em que o fez, Linley descobriu para seu espanto que ele podia realmente sentir os emblemas que outros carregavam. De fato, confiando nisso, pode-se facilmente diferenciar se alguém é ou não membro do clã. Linley. Atrás de Baruch, aquele belo jovem era todo sorrisos. Você sabe quem eu sou? Linley não pôde deixar de ficar surpreso. Ele nunca havia conhecido nenhum dos ancestrais de seu clã. Como ele poderia saber seus nomes ou identidades? Meu nome é Ryan, o belo jovem disse. Você estava falando sobre meus casos agora há pouco. Só agora Linley entendeu e riu. Nosso primeiro cavaleiro de dragão dourado do clã Baruch. Haha, santo cavaleiro do dragão dourado. Certo, certo. Ryan começou a rir alto. Agora há pouco, você mencionou a mim e a Hazard. Perigo, vem aqui. Atrás de Ryan estava um homem musculoso com cabelos dourados e claros. Linley, olá. Perigo disse. Linley abriu a boca, mas Linley de repente percebeu que não tinha ideia de como deveria abordá-los. Hazard era seu tataravô. Tataravô? Quer fosse Baruch, Ryan ou Hazard. Todos eles eram muitas gerações mais velhos que Linley. Vendo a expressão no rosto de Linley, Baruch foi capaz de adivinhar o que Linley estava pensando. Ele riu. Linley, nos planos materiais, a expectativa de vida das pessoas não é muito longa, então as questões geracionais são importantes. No reino infernal, entretanto, há muitos que viveram por mais de 100 milhões de anos. Cuidar das gerações não faz mais sentido. Olha, em nosso clã Azur Dragon, que existe há incontáveis bilhões de anos, pode haver uma lacuna de 100 milhões de gerações entre um ancião e um júnior. Diga-me, qual é o objetivo? Quando as coisas chegaram a um certo nível, tornou-se inútil. Por exemplo, no continente Yulan e no Império O'Brien. O deus da guerra teve muitos descendentes. Depois de 5.000 anos, seus descendentes eram simplesmente muitos e o próprio O'Brien não se importava muito com eles. Dos discípulos que ele aceitou, os mais velhos eram quase tão velhos quanto ele, enquanto os mais novos eram comparáveis a Linley. Pode haver um intervalo de 5.000 anos. Mas apesar de uma lacuna tão grande, eles ainda se viam simplesmente como colegas aprendizes. O clã Azur Dragon estabeleceu suas raízes e espalhou suas folhas em muitos lugares. É possível que duas pessoas que nasceram exatamente na mesma época possam estar tecnicamente separadas por incontáveis gerações na hierarquia familiar. Baruch riu. Assim, não apenas em nossa própria família, em todo o reino infernal, a geração em que alguém se encontra não importa muito. Linley concordou com a cabeça também. Chefe, vovô Beirut e eu estamos separados por nem sei quantas gerações, mas ainda o chamo de vovô. Bebe disse. Além disso, os 3 filhos de Beirut. Eu apenas os chamo pelos nomes. Afinal, Bebe era membro do clã de Beirut. Tecnicamente falando, ele poderia ser considerado descendente de Harry e seus irmãos. Mas como a diferença entre eles na hierarquia geracional era simplesmente grande demais, Bebe apenas os chamava pelos nomes. Haha. Ryan riu. Linley, no começo também tivemos dores de cabeça por causa desse assunto, mas agora estamos todos acostumados com isso. Todos os membros do clã Azur Dragon apenas se dirigem casualmente. A única coisa que importa para o status é o poder. Se alguém fosse poderoso, estaria em um nível mais alto no clã. Mesmo que alguém fosse muito sênior em termos de hierarquia, mas tivesse permanecido um deus apesar do treinamento por trilhões de anos, enquanto o outro tivesse treinado por apenas 10.000 anos para se tornar um deus superior, era preciso se curvar respeitosamente ao ver aquele deus superior. Você pode simplesmente me chamar de líder do clã. Quanto aos outros, você pode chamá-los pelos nomes. Baruch riu. Chamá-los pelos nomes? Linley sentiu que era estranho. Claro. Hazard riu. Você alcançou o nível de Deus, mas provavelmente nasceu nos últimos 1000 anos. Dezenas de anos atrás, tive outra filha. Ela é muito mais nova que você. Você deveria chamá-la de ancestral. Linley só podia rir. Para essas pessoas que tinham uma vida útil e limitada, as hierarquias geracionais realmente perderam o sentido. Qualquer pessoa que não esteja dentro de 3 gerações de você pode simplesmente ser chamada pelo nome. Perigo disse. Todos parem de ficar aí parados. Venha para o salão principal. Baruch riu e Linley o seguiu mais fundo, conversando com todos enquanto caminhava. Linley também apresentou Delia e Bebe, líder do clã. Linley perguntou,
Quantas pessoas tem nossa filial em Yulan? Algumas centenas de pessoas. Baruch riu enquanto olhava em volta. No entanto, neste desfiladeiro também existem alguns outros ramos. Nossa filial em Yulan é uma filial muito pequena. Mas havia algo que Baruch não havia dito. Que seu galho era o menor e mais fraco. Baruch, você parece estar de bom humor? Uma voz provocadora soou. Os rostos de Baruch e dos outros tornaram-se imediatamente bastante desagradáveis. Linley virou-se para olhar a origem da voz. Não muito longe, algumas pessoas se aproximaram. O líder era um jovem com longos cabelos verdes. O jovem tinha um sorriso bastante zombeteiro no rosto. Que caso feliz aconteceu? Conte-nos e deixe-nos ouvir. Ignore-os. Vamos, Baruch disse em voz baixa. Linley notou também que os outros membros do clã nem olharam para aquele jovem de cabelos verdes, continuando em direção à sua residência. Baruch, estou falando com você. Por que a cara feia? O jovem de cabelos verdes gritou franzindo a testa. Os jovens por trás do jovem de cabelos verdes pareciam estar bastante insatisfeitos com Baruch também, um deles bufando. Baruch, o quê? Você vai ser tão arrogante só porque tem alguém apoiando você? Você nem vai prestar atenção em nós quando falarmos com você? Os rostos de Baruch, Ryan e dos outros eram extremamente feios de se ver. No clã Azur Dragon, o ramo Yulan era o mais fraco. Quando foram trazidos, todos eram santos. Depois de passarem pelo batismo ancestral e por um treinamento duro, embora tivessem feito grandes melhorias, o tempo que viveram foi simplesmente muito curto, apenas alguns milhares de anos. Até o membro mais forte do ramo Yulan estava no nível de Deus. Deus? No reino infernal, especialmente em um clã antigo como o clã das 4 bestas divinas, se até mesmo a pessoa mais forte em um ramo ainda fosse apenas um deus, então era praticamente garantido que este ramo seria visto com desprezo, seria ridicularizado. Seja sátira. Todos os outros ramos tinham muitos deuses superiores, mas o seu só tinha deuses. Como você poderia competir contra eles? Seria estranho se você não fosse ridicularizado. Aliás, embora todos no desfiladeiro pertencessem a um ramo bastante fraco, pelo menos os outros ramos tinham um deus superior. Filho da puta, o que há com todas as suas besteiras? Bebe gritou com raiva. O rosto de Tarossi também ficou sombrio e ele varreu friamente essas pessoas. De onde vocês vieram e por que estão dizendo tantas besteiras em nosso lugar? Você. Essas pessoas ficaram atordoadas e depois enfurecidas. Eles nunca imaginaram que no ramo mais fraco de Yulan, o ramo do qual eles frequentemente zombavam e insultavam, haveria alguém que ousasse ser tão arrogante com eles. O jovem líder começou a rir de raiva. Baruch, seu povo é bastante ousado. Eles se atrevem a me insultar, Asru e Asilu. O próprio Asru era um deus superior. No clã das 4 bestas divinas, ser um deus superior não significava muito. No caminho pela Avenida Dragão, Linley viu mais de 100.000 soldados patrulha, todos deuses superiores. Pode-se, portanto, imaginar o quão comuns eram os deuses superiores aqui. Mas, a filial de Yulan não tinha um único deus superior. Assim, Asru, como deus superior, poderia ser arrogante e desenfreado na frente do ramo Yulan. Quanto a Baruch e os outros, eles tiveram que suportar isso. Asru, não vá muito longe. Baruch disse em voz baixa. Hoje temos convidados. Eu fui longe demais. Asru olhou fixamente. Baruch, você é bastante ousado. Você ousa insultar Lord Asru? As pessoas por trás de Asru gritaram. A essa altura, Tarossi e Bebe estavam incrivelmente irritados. Tarossi nunca viu um deus superior comum com qualquer consideração. Criança, cala sua boca. Asru apontou com raiva para Tarossi. Tarossi ficou furioso. Asru riu friamente. Eu sei que vocês outros são deuses superiores. Mas vocês não parecem ser membros do nosso clã Azur Dragon. Você tem permissão para ficar aqui, onde vive nosso clã Dragão Azur, o que já é algo pelo qual você precisa se sentir grato. Mas se você quiser lutar, os soldados do clã serão os primeiros a exterminar você. Asru havia notado há muito tempo que Tarossi, César e os outros eram deuses superiores. Mas ele não estava com medo, porque este era o território do clã Azur Dragon. Através do emblema do clã, ele percebeu há muito tempo que eram estranhos. César, todos vocês, não importa o que aconteça, não podem lutar. Baruch balançou a cabeça e enviou mentalmente. A razão pela qual você pode viver aqui é parcialmente devido ao status de Linley, e parcialmente porque nosso clã está localizado em uma região remota. Mas se você lutasse, independentemente de estar certo ou errado, os soldados do clã sempre favorecerão nossos membros do clã. Assim que você começar uma briga, eles vão te matar. Linley, cuide do seu povo. Tarossi, César e O'Brien ficaram todos atordoados. Não se preocupe, líder do clã. Linley respondeu. Linley então se virou para olhar para Asru. Asru era um deus superior? Mas o que era um deus superior comum para ele? Enquanto estava na ilha Milu, quando usou a prisão de Blackstone, ele cometeu um massacre desenfreado quando cercado por dezenas de milhares de deuses superiores. Ele nem temia dezenas de milhares de deuses superiores. Como ele poderia se importar com esse Asru? Garoto, o que você está olhando? Asru gritou. Asru estava de muito mau humor hoje. Este ramo mais fraco de Yulan normalmente era gritado e ridicularizado por ele quando quisesse, sem dizer nada em resposta.
Mas hoje parecia que eles estavam sendo bastante arrogantes. Ashu, certo? Linley riu. Certo. Ashu ergueu ligeiramente o queixo. Linley, não cause problemas. Baruch ficou bastante preocupado e enviou apressadamente através do sentido divino. O membro mais forte do nosso clã Baruch é apenas um deus. Nosso ramo é muito fraco. Não podemos lutar com eles. Líder do clã, sou um membro do clã. Se eu agisse contra eles, os soldados do exército não os favoreceriam, certo? Linley enviou através do sentido divino. Baruch disse, eles não os favorecerão, mas você é apenas um gol. Linley imediatamente se virou para olhar para Ashu. Ashu, eu lhe aconselho que no futuro, depois de hoje, é melhor você não vir incomodar nossa filial de Yulan. O que você disse? Ashu ficou pasmo. No futuro não nos incomode. Linley disse severamente. Ashu olhou para Linley, sem palavras, depois levantou a cabeça e riu alto. Haha, até aqueles jovens atrás de Ashu começaram a rir alto. O ramo Yulan era o mais fraco do desfiladeiro. Eles sempre eram criticados e ridicularizados pelos outros ramos. Mas eles estavam muito fracos. Eles não conseguiram resistir de jeito nenhum. Garoto, escute. Ashu apontou para Linley, prestes a dizer algo. Mas de repente, raios de luz amarelada e nebulosa surgiram de repente, envolvendo Ashu e os outros. Espaço Blackstone, supergravidade. O corpo de Ashu se curvou e ele imediatamente caiu de joelhos. A poderosa gravidade fez todo o seu corpo estremecer. As pessoas atrás dele eram ainda piores. Eles imediatamente desabaram no início, antes de mal se levantarem. Eu te disse. No futuro não incomode minha filial de Yulan. O rosto de Linley afundou e instantaneamente a luz amarela terrosa tremeu. A força gravitacional descendente se transformou em uma força repulsiva. Estrondo. Ashu e os outros foram jogados para longe por aquela força repulsiva. De longe, eles olhavam com espanto e medo para Linley. Linley nem sequer se mexeu, mas conseguiu brincar facilmente com eles. A diferença era muito grande. Linley não se incomodou em lançar um único olhar extra para o grupo de Ashu. Ele se virou para Baruch e disse, líder do clã, vamos voltar. Na ilha Milu, Linley abriu caminho através de dezenas de milhares de deuses superiores. Como ele poderia se importar com um único deus superior comum? Linley. O grupo de Baruch ficou completamente atordoado. Eles ainda não tinham entendido que a partir de hoje, o ramo de Yulan nunca mais seria ridicularizado ou humilhado. Livro 17, Prefeitura de Índigo, Capítulo 7, A Crise do Clã. O ramo Yulan do clã Azur Dragon simplesmente tinha uma história muito curta, abrangendo apenas alguns milênios. Alguns milênios, na história antiga do clã das 4 bestas divinas, poderiam ser considerados uma única gota d'água no mar. Uma curta história resultou em poder fraco. Neste desfiladeiro dentro das montanhas Kerit, os outros ramos da tribo Azur Dragon desprezavam-nos e zombavam deles. Isso foi muito normal. Felizmente, o clã tinha regras muito rígidas. Membros do mesmo clã não tinham permissão para matar uns aos outros. Esta era uma regra muito severa. Ninguém poderia violá-lo. Precisamente por causa disso, embora o ramo de Yulan tivesse vivido uma vida de algum constrangimento, eles não corriam nenhum perigo mortal. Baruch e os outros poderiam simplesmente suportar isso. Afinal, se eles revidassem, seriam ainda mais humilhados. Eles eram mais fracos. Não havia nada que eles pudessem fazer. Mas esse descendente do clã que eles estavam recebendo de volta, alguém que havia retornado do ramo Yulan, brincou sem esforço com um deus superior e vários deuses. Baruch, Ryan e os outros olharam para Linley incrédulos. Linley? Baruch gaguejou. Linley olhou para Baruch e depois riu. Líder do clã, vamos voltar correndo. Ainda nem sei onde vou morar? Certo, certo. Baruch se recuperou do choque. Embora ele não entendesse como Linley poderia ser tão poderoso, Baruch não perguntaria agora. Ele imediatamente riu. Vamos voltar? Todos os outros membros do clã do ramo Yulan olharam para Linley com espanto. Este descendente era muito forte. O que você está olhando? A voz de Bebe soou. O que? Será que depois da lição que meu chefe acabou de lhe ensinar, você não se cansou? Você quer testá-lo novamente? Linley virou-se para olhar. Ashu e os outros estavam olhando para Linley com olhares cheios de choque e medo. Eles não podiam acreditar que isso era real. Ashu, Linley falou. Você e eu somos membros do clã Azur Dragon. Somos todos membros do clã Redin. Como somos todos membros do clã, brigar entre nós resultará apenas no ridículo dos outros. Ashu ficou atordoado. O ramo Yulan também é membro do clã Redin. Linley riu calmamente. Sou membro do ramo Yulan e também membro do clã Redin. Não quero ver você causando problemas para nós no futuro. Se algo assim acontecer, então eu não me importaria de lhe dar uma boa lição. O'Brien, César, Tarossi e os outros estavam todos rindo de lado. Eles sabiam exatamente o quão poderoso Linley era. Durante a grande batalha na ilha Milu, o poder de Linley foi completamente revelado e era inquestionável. Vamos! Linley segurou a mão de Delia, depois seguiu Baruch, Ryan e os outros membros do clã em direção à residência do ramo Yulan. Os únicos que sobraram foram Ashu e os outros. Senhor Ashu, isso, um jovem atrás de Ashu disse, com o rosto cheio de descrença, choque e raiva. O rosto de Ashu estava sombrio.
Quem poderia imaginar que um especialista apareceria na filial de Yulan? Asru disse em voz baixa. Mas ele é apenas um deus. Alguém disse imediatamente. Asru balançou a cabeça. Impossível. Esse espaço gravitacional era poderoso a um nível inédito. Em uma gravidade tão poderosa, ele definitivamente seria capaz de nos matar sem esforço. Somente um deus superior extremamente poderoso poderia treinar o espaço gravitacional para um nível tão alto. Quão poderoso! Os deuses atrás dele ficaram todos intrigados. Demônio de 6 estrelas. Talvez demônio de 7 estrelas. Asru disse em voz baixa. Imediatamente, esses deuses ficaram completamente estupefatos. Essas pessoas, ao encontrarem um deus superior, normalmente eram muito respeitosas. De modo geral, os deuses superiores estavam no nível de poder do demônio de 4 estrelas. Qualquer pessoa capaz de atingir o nível 6 Star Fien ou 7 Star Fien tinha um status elevado no clã. Mas percebemos que ele era apenas um deus. Outro jovem de cabelo azul disse apressadamente. Asru se virou e olhou para ele zombeteiramente e depois se virou e saiu, sem prestar atenção naquele deus. O que eu disse de errado? O homem de cabelo azul ainda estava perdido. Você não consegue adivinhar que ele estava escondendo sua aura e apenas fingindo? Outro deus riu. Vamos. Não consigo imaginar como esse ramo Yulan de curta duração realmente produziu um especialista tão poderoso. Enquanto ainda murmuravam entre si, todos esses deuses foram embora. Lilei sabia muito bem que mesmo 2 irmãos da mesma mãe, muito menos ramos do mesmo clã, possivelmente lutariam entre si por status. Os fracos seriam desprezados e envergonhados. Isso era normal. Os membros de alto nível da família Hijin não se importam com isso. Primeiro, não é conveniente interferir. E em segundo lugar, eles provavelmente estão satisfeitos com a situação. Lilei entendeu que quando os fracos eram vistos com desprezo, essa raiva por ser humilhado serviria como uma motivação poderosa para o clã se fortalecer. Talvez um especialista aparecesse. No final, as regras do clã proibiam os membros do clã de se matarem. Com esta regra em vigor, não haveria medo de o clã perder seu poder. Só quando houver concorrência, quando houver diferenciação entre os níveis alto e baixo, é que haverá melhoria. Lilei suspirou. Infelizmente, seu ramo Yulan tornou-se o ramo mais fraco. Suas raízes eram fracas e sua história curta. Não havia nada que pudesse ser feito. Lilei, do outro lado da grama fica a residência da nossa filial de Yulan. Baruch apontou para a frente. Lilei, olhando naquela direção, viu que no final da grama curta, havia vários edifícios de 2 andares, como se fosse um palácio que ocupava uma grande quantidade de espaço. Quando o grupo de Lilei passou pela grama, muitos homens e mulheres vieram recebê-los, incluindo 2 crianças. Líder do clã. Todo o grupo os recebeu apressadamente. Haha, apresse-se e prepare um banquete para celebrar a chegada de Lilei. Baruch riu alto. Líder do clã. Quem é Lilei? Ninguém aqui reconheceu Lilei. Lilei olhou atentamente para este grupo de pessoas. Todos eles tinham uma aura que parecia tão familiar à sua alma. Estas eram pessoas do seu clã, pessoas do seu sangue. Nosso clã Baruch tem tão poucas pessoas no continente Yulan, mas no reino infernal somos muito mais populosos. Todos eles no reino infernal possuíam vida útil ilimitada. Naturalmente, seus números cresceriam continuamente. Quem é Lilei? Baruch imediatamente riu. Ele é alguém da nossa filial de Yulan. Ele veio do continente Yulan. Ryan acrescentou. Olhe atentamente. Ele é Lilei. Não o reconheça mal no futuro. Enquanto falava, ele apoiou a mão no ombro de Lilei. Imediatamente, todos olharam para Lilei enquanto uma comoção irrompeu. Ele veio do continente Yulan? Ele realmente veio do continente Yulan. Ei Lilei, como está o nosso clã Baruch? Lilei, você conhece Bozar Bossait? Ele é meu filho. O grupo de todos eles fez perguntas animadamente sem parar. No reino infernal, eles eram o ramo mais fraco do clã das 4 bestas divinas. No continente Yulan, no entanto, eles eram o clã Dragon Blood Warrior, que dominava o continente. A humilhação que agora tinham de suportar naturalmente os fez pensar ainda mais em seus dias de glória no continente Yulan. Eles estavam cheios de saudade do continente Yulan. Se todos vocês fizerem perguntas em massa como esta, como Lilei responderá? Baruch bufou friamente. Basta disso. Apresse-se e prepare um banquete. Hoje todos os membros da nossa filial de Yulan se reunirão para o banquete. Durante o banquete em si, você pode fazer suas perguntas. Vou organizar o banquete. Imediatamente uma mulher de cabelos castanhos riu enquanto sorria para Lilei. Não apenas esta mulher, muitos dos outros membros do clã sorriam para Lilei. Eles naturalmente foram muito receptivos com os membros do seu clã que vieram do continente Yulan. O banquete do clã contou com a presença de todos os membros do ramo Yulan. Centenas de pessoas se espremeram no palácio, mas felizmente o palácio era muito grande, permitindo a todos um lugar para sentar. Durante o banquete, o ambiente foi muito animado. Afinal, das centenas de pessoas presentes, apenas algumas dezenas vieram do continente Yulan. Os outros nasceram no reino infernal. Eles estavam, portanto, muito curiosos sobre a raiz do ramo Yulan, o continente Yulan.
Quanto aos que vieram do continente Yulan, como Baruch, Ryan e os outros, eles também estavam muito interessados em saber a situação dos descendentes de seu clã. Todo esse banquete se transformou em um momento de contar histórias para Linley, César e os outros. E César e O'Brien conversaram sem parar sobre todos os tipos de assuntos que ocorreram no continente Yulan. Ao mesmo tempo, eles também contaram a história de como Linley ganhou destaque repentino no continente Yulan. Mestre escultor, grande mago santo, guerreiro sangue de dragão. A história de Linley fez com que muitos dos descendentes do clã no Reino Infernal ficassem cheios de inveja. Embora eles também fossem poderosos, no clã das 4 bestas divinas, eles eram apenas o nível inferior. Como eles poderiam se comparar ao resplendor de Linley? Quando o banquete terminou já estava escuro. Só agora o grupo de membros do clã se separou de Linley. Ryan conduziu Linley e os outros para sua residência. Linley, estes 3 edifícios são para todos vocês morarem. Você faz os preparativos para quem mora onde? Ryan disse calorosamente. Certo. Não há necessidade de incomodá-lo. Eu farei os preparativos. Linley riu. Ryan sorriu e saiu, enquanto Linley, Delia, Bebe, O'Brien, o grupo finalmente soltou suspiros de alívio. O banquete finalmente chegou ao fim. O'Brien riu e depois soltou um suspiro. Apesar de estar no Reino Infernal há tanto tempo, nunca falei tanto de uma só vez. Linley, esses seus membros do clã estão bastante curiosos em relação ao continente Yulan. A grande maioria deles nunca esteve no continente Yulan antes. Claro que eles estão curiosos. Linley riu. Suficiente. Pessoal, vão descansar um pouco. Todos podem escolher sua própria residência. No final, Linley, Delia e Bebe ocuparam um prédio, Olivier, O'Brien, César e Tarossi ocuparam um segundo prédio, enquanto Jillian e seus 2 filhos ocuparam um prédio. Uma noite tranquila. Linley e Delia estavam abraçados na cama, com sorrisos em seus rostos. Linley, você está muito feliz agora? Delia disse suavemente. Certo. Pensando no banquete daquele dia e na cena de como todos aqueles membros do clã lhe fizeram todo tipo de perguntas, Linley não pôde deixar de rir. Quando eu estava com aqueles membros do clã, senti como se tivesse retornado para uma grande família. Foi realmente maravilhoso. Se meu pai pudesse vê-los também, ele definitivamente se sentiria muito feliz e contente. Linley ainda se lembrava de como seu pai sonhou durante toda a sua vida em restaurar a glória do clã. Seu último desejo era que a arma do líder do clã, Baruch, fosse devolvida. Certo. Se seu pai soubesse, ele definitivamente ficaria muito feliz, Delia disse. Se seu pai soubesse o que você fez ao longo desses anos, ele definitivamente ficaria muito orgulhoso. Delia descansou a cabeça no peito de Linley. Linley segurou Delia em seus braços. Sinto falta de Sasha e Taylor, Delia disse. Linley não pôde deixar de pensar em seu próprio filho e filha. Quem sabia o que estava acontecendo no continente Yulan? Delia, Linley disse de repente. O que é? Delia levantou a cabeça. Vamos tentar ver se podemos ter outro, certo? Talvez tenhamos sucesso. Linley disse maliciosamente. Delia ficou surpresa e então seu rosto ficou vermelho quando ela olhou para Linley. Linley riu, depois abaixou a cabeça para beijar Delia. Ao alvorecer, Linley saiu da cama e foi até o portão de sua residência. O ar da manhã é excelente. Linley observou enquanto a neblina girava no desfiladeiro. De longe, vários edifícios podiam ser vistos vagamente, e aquela sinuosa, Avenida do Dragão, podia ser vista nos céus. Dada a sua acuidade visual, ele foi capaz de ver até mesmo aqueles guerreiros patrulha na Dragon Avenue. Este é o meu clã das 4 bestas divinas. Linley suspirou em seu coração. Linley de repente teve um pressentimento e se virou para olhar. Não muito longe, uma figura caminhava em sua direção. Foi o líder do clã do ramo Yulan, Baruch. O rosto de Baruch estava coberto de sorrisos. Linley, líder do clã. Linley foi cumprimentá-lo apressadamente. Vir, vamos encontrar um lugar para conversar. Há algo que preciso discutir com você. Baruch disse. Que tal aqui mesmo na minha casa? Linley disse. Baruch olhou ao redor e depois assentiu. Poderia muito bem. Não há estranhos aqui em sua casa. Não há necessidade de se preocupar com os outros ouvindo. Linley ficou bastante surpreso. Pelo que Baruch estava dizendo, parecia que eles iriam discutir um assunto bastante importante. Linley imediatamente conduziu Baruch para sua própria casa, depois para um estudo interno. Linley e Baruch sentaram-se. Líder do clã, você pode ir em frente. Linley disse. Baruch olhou para Linley. Parando por um momento, ele então disse, Linley, primeiro me diga, você é um deus ou um deus superior? Livro 17, Prefeitura Índigo, Capítulo 8, Os Segredos do Batismo Ancestral. Perguntando sobre sua força? Linley olhou para Baruch. Após uma pausa momentânea, ele disse, eu sou um deus. Um olhar de surpresa apareceu no rosto de Baruch, e então ele imediatamente suspirou em louvor. Linley, você é um deus, foi capaz de derrotar as Rus sem esforço. Isto é simplesmente inconcebível. Como você conseguiu isso? Linley por um momento não soube como responder. A razão pela qual ele, um deus, era tão poderoso, na verdade tinha muitos componentes. Baruch parecia ter percebido que havia feito uma pergunta que não deveria ter feito. Ele riu. Chega disso.
Já que você é tão formidável como um deus, uma vez que você se torne um deus superior, você definitivamente se tornará um verdadeiro especialista do nosso clã Dragão Azur. Como esse é o caso, há algumas coisas que lhe direi com antecedência. Lily ouviu atentamente. Esses assuntos, nosso clã Azur Dragon geralmente não contará a alguns dos membros do clã mais fracos. Baruch suspirou. Lily não pôde deixar de ficar confuso. Pessoas fracas? Mas o próprio líder do clã é apenas um deus. Como ele sabe? Como Lily disse no clã das 4 bestas divinas, o clã Baruch era de fato um clã pequeno e muito fraco. Baruch apenas continuou. Lily, você sabe o quão resplandecente e glorioso nosso clã das 4 bestas divinas era no passado? Eu sei. Lily assentiu. Eu li um livro apresentando o clã das 4 bestas divinas. No passado, o poder do clã das 4 bestas divinas se espalhou por todos os 4 planos superiores e vários planos divinos. Mas parece que há 10.000 anos, todas as forças do nosso clã se retiraram dos outros planos e se reagruparam aqui no Reino Infernal. Certo. Baruch suspirou. O poder do nosso clã das 4 bestas divinas foi espalhado pelos 4 planos superiores. Mas você sabe por que nosso clã era tão poderoso para começar? Lily balançou a cabeça. Lily também ficou intrigado com isso. Por que eles eram tão poderosos? Deixe-me dizer-lhe. A razão pela qual nosso clã das 4 bestas divinas era no passado tão forte foi porque os olhos de Baruch brilharam e sua respiração também ficou mais irregular. Seu rosto também ficou vermelho de excitação. Os ancestrais do nosso clã das 4 bestas divinas eram 4 soberanos. O que? Lily ficou completamente atordoado. Líder do clã. O que você acabou de dizer? Soberanos? Eu ouvi mal. Lily disse apressadamente. Os soberanos estavam muito acima de todas as outras formas de vida, para as quais eles olham de cima. Mesmo os mais poderosos azuras infernais ou comandantes do purgatório, diante de um soberano, eram como formigas. Com apenas um pensamento, um soberano poderia matar um azura. Os ancestrais do seu clã eram soberanos? Os ancestrais do clã das 4 bestas divinas eram 4 soberanos? Certo. Você ouviu corretamente. Baruch disse solenemente. Os ancestrais do nosso clã das 4 bestas divinas eram 4 soberanos. Os 4 poderosos soberanos eram um grupo muito unido, e os descendentes do clã das 4 bestas divinas que eles criaram eram naturalmente poderosos para começar. Quando eles estavam presentes, a assistência fornecida pelos 4 ancestrais permitiu que seu clã dominasse os planos principais com total invencibilidade. Lily sentiu como se sua mente estivesse em estado de caos. Soberano? E 4 deles? Deve ser entendido que os 7 elementos da terra, fogo, água, vento, relâmpago, luz e trevas, cada um tinha apenas 7 soberanos. Os soberanos foram espalhados pelos vários planos divinos e pelos 4 planos superiores. E para criaturas tão orgulhosas quanto eles, era muito difícil formar alianças. Mas 4 soberanos uniram forças. Seria estranho se o clã das 4 bestas divinas não fosse poderoso. Muito provavelmente, os outros soberanos também não estariam dispostos a ofender esses 4 soberanos sem um bom motivo. O ancestral do nosso clã Azur Dragon era um soberano do tipo água. O ancestral do clã Tigre Branco era um soberano do tipo vento, enquanto o ancestral do clã Pássaro Escarlate era um soberano do tipo fogo. Quanto ao ancestral do clã Tartaruga Negra, era um soberano do tipo terra. Baruch disse solenemente. A mente de Lily estava girando. Os soberanos estavam muito acima deles e ainda assim, atrás do clã das 4 bestas divinas, havia 4 soberanos. Seria impossível para o clã das 4 bestas divinas ser fraco mesmo que quisessem. Se esse ainda fosse o caso, nosso clã das 4 bestas divinas ainda seria invencível nos vários planos. Mas tudo isso mudou há cerca de 11.000 anos. Baruch disse. Lily também sabia que há cerca de 10.000 anos, uma tremenda mudança aconteceu no clã das 4 bestas divinas. Que tipo de mudança exatamente causou a queda de seu clã? Para todos os 4 clãs do soberano enfraquecerem simultaneamente, havia muito provavelmente apenas uma explicação possível. O poder que apoiava o clã das 4 bestas divinas foi destruído. Ao pensar nessa possibilidade, Lily achou inacreditável. Quem poderia derrotar 4 poderosos soberanos? Impossível. Absolutamente impossível. Embora pensasse isso, ele ainda olhou para Baruch, esperando pela resposta de Baruch. Os 4 ancestrais estão todos mortos. Baruch disse com voz rouca. Lily não pôde evitar parar de respirar. Então foi realmente esse o caso. 4 soberanos, todos morreram. Como isso é possível? Lily disse apressadamente. Para matar um soberano, era preciso pelo menos estar no nível soberano, mas os 4 ancestrais do clã das 4 bestas divinas representavam 4 soberanos completos. Quem poderia matar 4 soberanos? Eles realmente morreram. Baruch disse impotente. Embora não saibamos o motivo da morte deles, não há dúvida sobre o fato de que os 4 ancestrais estão mortos. E precisamente porque os 4 ancestrais estão mortos, o momento de crise do nosso clã das 4 bestas divinas chegou. Crise? Lily franziu a testa. Certo. Baruch franziu a testa em preocupação. Os 4 ancestrais se davam muito bem.
Os 4 todos soberanos existiam há incontáveis anos, fazendo com que o clã das 4 bestas divinas e seus membros fossem extremamente arrogantes e autoritários. Linley assentiu para si mesmo. Com 4 soberanos como ancestrais, como poderia o clã das 4 bestas divinas não ser arrogante? Onde há pessoas, há lutas. Pela sua arrogância, pelo seu poder. No passado, quando o clã das 4 bestas divinas lutava contra outros clãs, o clã das 4 bestas divinas seria naturalmente bastante autoritário. Baruch disse. Linley entendeu. Depois de incontáveis anos, naturalmente haveria muitas batalhas e lutas. O clã das 4 bestas divinas tinha vários inimigos, mas o clã das 4 bestas divinas nunca se importou, porque eram tão poderosos que não temiam seus inimigos. Baruch balançou a cabeça. Mas então, os 4 ancestrais morreram. Baruch olhou para Linley. Os clãs que ousaram lutar contra o clã das 4 bestas divinas, mesmo que fossem mais fracos, não seriam muito mais fracos. Linley assentiu em reconhecimento. Esses clãs, em seus próprios planos, eram todos formidáveis. Mas comparado ao clã das 4 bestas divinas, ainda havia alguma diferença. Afinal de contas, atrás do clã das 4 bestas divinas havia 4 soberanos. Mas uma vez que os 4 soberanos morreram, Baruch balançou a cabeça e suspirou. Linley começou a entender. Esses clãs no passado foram simplesmente humilhados demais pelo clã das 4 bestas divinas. Baruch balançou a cabeça. Depois que os 4 soberanos morreram, esses clãs não tiveram mais dúvidas. Eles imediatamente começaram a atacar descontroladamente o clã das 4 bestas divinas. Linley respirou fundo. Ele podia imaginar completamente a cena. Assim, as forças do clã das 4 bestas divinas retiraram-se imediatamente, e os descendentes em todos os planos retiraram-se imediatamente e reagruparam-se no reino infernal. Baruch disse solenemente. 10.000 anos atrás, apenas durante o processo de retirada, o número de deuses superiores que morreram era um número surpreendente. Até mesmo muitos demônios de 6 estrelas e demônios de 7 estrelas morreram. O coração de Linley estremeceu. O clã das 4 bestas divinas é forte, extremamente forte. Baruch disse. Originalmente, quando os 4 ancestrais estavam vivos, eles cultivaram naturalmente seus descendentes, fazendo com que o clã das 4 bestas divinas produzisse muitos especialistas, demônios de 7 estrelas e até mesmo especialistas em nível Azura. Linley entendeu isso. Os 4 soberanos cultivaram seus descendentes por incontáveis anos. Dado que os membros do clã das 4 bestas divinas foram naturalmente abençoados com presentes para começar, fazia sentido que eles fossem poderosos. Se eles não fossem poderosos, como poderiam ter dominado os muitos outros planos? Afinal, para dominar os outros planos, o poder dos ancestrais era apenas um aspecto. Os muitos especialistas poderosos que o clã das 4 bestas divinas mantinha eram outro aspecto. Eles eram poderosos, mas não conseguiam superar o número superior de seus inimigos e, além disso, seus inimigos também eram poderosos. Baruch suspirou. A pior parte foi que 8 dos clãs que guardavam os mais profundos rancores e tinham mais ódio pelo clã das 4 bestas divinas acabaram na verdade abrindo caminho para o reino infernal. Eles atacaram aqui no reino infernal? Linley ficou surpreso. Certo. Esses clãs na verdade moveram seus clãs inteiros para o reino infernal em busca do clã das 4 bestas divinas. Baruch disse. Linley ficou completamente atordoado. Entre eles está o clã Barbari Beabeali, que atacou do plano da água divina, o clã Din do plano da terra divina, o clã Edric, Aidlik, do plano superior do reino da vida, o clã Vena Wena do plano divino do vento, o clã Ashofroft, Ashikelu Fut do mundo inferior, o Chanel, Sengneir, clã do plano do fogo divino e também o clã Bolena do reino celestial. Baruch disse solenemente. Linley estava completamente atordoado. A taxa de transporte para se deslocar entre aviões de alto nível era astronômica. Mover um clã inteiro exigiria uma quantidade surpreendente de riqueza, mas essas famílias foram capazes de realizá-lo, o que era uma prova de sua riqueza. Além disso, eles estavam dispostos a mudar de seus próprios planos para o reino infernal. Pode-se imaginar quão grande era o ódio deles. Havia no total 7 clãs principais. Além desses 7 clãs no reino infernal, já havia um clã presente que tinha grande inimizade contra o nosso clã das 4 bestas divinas. Este é o clã Reinalis. Baruch disse. Linley suspirou para si mesmo. Eles até tinham inimigos em suas próprias terras. Nenhum desses 8 clãs principais é mais fraco que o nosso clã Dragão Azur. Baruch disse solenemente. Linley sentiu amargura em seu coração. Nenhum deles era mais fraco que o clã Azur Dragon. Linley sabia que no clã das 4 bestas divinas, o clã Azur Dragon era o líder. Mesmo que teoricamente todos os 4 clãs das 4 bestas divinas fossem iguais em poder, aliados, eles ainda não conseguiriam superar os 8 clãs dos inimigos. Os 8 clãs uniram forças. Isso não significa que não deveríamos ter sido capazes de resistir? Linley ficou intrigado. Se nenhum deles fosse mais fraco que o clã Dragão Azul, uma vez que os 8 unissem forças, como poderia o clã das 4 bestas divinas resistir? Certo. Não resistimos. Baruch disse.
No entanto, tivemos a ajuda do senhor prefeito da prefeitura Índigo. O senhor prefeito da prefeitura Índigo? Linley ficou surpreso. O senhor prefeito de uma prefeitura era um Azura. O senhor prefeito da prefeitura Índigo tem 4 emissários poderosos sob seu comando, cada um dos quais é extremamente poderoso. Além disso, o senhor prefeito da prefeitura de Índigo também controla o exército da prefeitura. Baruch disse. O senhor prefeito proibiu os 8 clãs de atacar as montanhas Kerit. Se as batalhas ocorressem fora das montanhas Kerit, entretanto, ele não interferiria. Linley agora entendeu. Se os inimigos tivessem concordado, então o clã das 4 bestas divinas não seria completamente destruído, pelo menos. Eles tiveram que se esconder nas montanhas Kerit. Mas o clã das 4 bestas divinas não poderia ficar para sempre dentro da montanha sem sair. Assim que saíssem, sofreriam ataques. Os 8 clãs obedeceram ao senhor prefeito da prefeitura Índigo? Linley ficou intrigado. Desses 8 clãs, 7 vieram de outros planos, e cada um deles era muito poderoso. Esses 8 clãs principais se preocupariam com um único Lorde Prefeito? Mas é claro que atrás do Lorde Prefeito havia um grande número de soldados da prefeitura. Os 8 clãs obedeceram. Baruch riu. Todos esses anos, eles realmente nunca atacaram as montanhas Kerit. Linley ficou secretamente chocado com a influência do senhor prefeito da prefeitura Índigo. O Lorde Prefeito da prefeitura Índigo estava realmente disposto a ajudar nosso clã das 4 bestas divinas. Linley suspirou para si mesmo. Eu mesmo não tenho certeza do motivo. Provavelmente há um segredo profundo escondido dentro. Baruch disse. Talvez esta tenha sido a razão pela qual nosso clã das 4 bestas divinas se retirou para a prefeitura Índigo para começar. Linley assentiu. Mas nosso clã nem sempre pode ficar preso nas montanhas. Baruch suspirou. Assim, as batalhas ainda ocorrem com bastante frequência. Além disso, uma vez iniciados, só terminam com a morte de uma das partes. Ou você morre ou eu morro. Linley lembrou-se claramente daquela cena que encontrou quando chegou à prefeitura Índigo, onde o clã Bolena havia se envolvido em um massacre selvagem. Só agora Linley entendeu que o clã Bolena era um desses 8 clãs e era do Reino Celestial. Linley, você é poderoso. Depois de se tornar um deus superior, você definitivamente se tornará um formidável senhor da guerra para o nosso clã. Por isso, quero avisar com antecedência sobre isso, para que você continue treinando forte. Baruch disse. Entendido. Linley assentiu. Só estou com medo de que algo terrível aconteça com você nessas batalhas. Haha, estou pensando demais. Baruch imediatamente balançou a cabeça e riu. Você nem passou pelo batismo ancestral e ainda assim é tão poderoso. Depois de passar pelo batismo ancestral, você definitivamente se tornará ainda mais poderoso. Batismo ancestral? Linley estava extremamente curioso sobre isso. Líder do clã, o que exatamente é um batismo ancestral e o que ele faz? Baruch riu. O batismo ancestral é na verdade um processo que verdadeiramente orienta a habilidade inata do nosso clã Dragão Azur. Como membros do clã Azur Dragon, todos nós somos pelo menos capazes de assumir a forma dracônica Azur. Mas como um clã descendente de uma besta divina, temos que pelo menos ser capazes de ter uma habilidade divina inata, também, certo? Forma dracônica azul? Habilidade divina inata? Linley ficou bastante atordoado. O clã das 4 bestas divinas era um clã de bestas divinas. Naturalmente, eles tinham suas próprias habilidades divinas inatas. No entanto, embora pertençamos ao clã Azur Dragon, apenas o ancestral era um verdadeiro Azur Dragon. Nós, seus descendentes, não temos uma linhagem de sangue tão pura quanto a dele. Assim, existem diferenças em nossa forma dracônica Azur, e também temos níveis variados de força em nossa habilidade divina inata. Baruch disse. Vários níveis de força? Linley franziu a testa. Certo. Quanto mais sangue do ancestral fluir em nossas veias, mais puro será o sangue, e mais poderosa será a forma dracônica Azur. A habilidade divina inata também se tornará mais poderosa. Baruch disse. Mas, infelizmente, depois de tantas gerações, a linhagem sanguínea dos descendentes diminuiu bastante. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.